Que alegria receber hoje a minha amiga Darleide Alves para falarmos sobre oração na infância, como ensinar nossos filhos a orar, ligar os nossos filhos a Deus através da oração e também desenvolvimento espiritual dos nossos filhos da infância para a adolescência. E não tinha pessoa melhor para falar sobre isso, né? E eu tô tão feliz de receber ela, porque tudo bem, gente? Boa noite. Boa noite, vocês que estão entrando. Vamos ver se ela aceitou meu convite. Oi, Sheila. Boa noite. Deixa eu ver se ela recebeu. Calma, gente. Espera aí que eu tô mandando um convite. Porque ela é muito, muito especial. Eu tive o prazer de conhecer a Darleide pessoalmente aqui no Canadá, em Toronto. E eu sonhava com esse momento de fazer uma live com ela. E eu nem acredito que ela aceitou. Eu mandei o convite para você já. Vamos ver se ela recebeu. Tudo bem, gente? Vão me contando aí qual a idade dos filhos de vocês. Ah, tá falando que você não conseguiu entrar na live, Darleide. Peraí, vamos ver. Vamos ver se ela aceita agora. Gente, aí. Ai, acho que deu certo. Ai! Ai, Oi, gente, parece mentira aí nesse cenário do Bom Dia. Gente. tudo Ai, bom, gente. Simone? Você sabe que eu fico até constrangida, assim, né? Com todo o seu carinho, todo o Ah, seu respeito a mim. Eu lembro perfeitamente quando nós nos conhecemos aí no Canadá. E, gente, ela é mais linda pessoalmente que vocês podem ah, imaginar, viu? Só para deixar assim isso registrado. ai, você é muito generosa, muito bondosa. Gente, a Darlene é tão fofa. Ela é muito fofa. Ela conversou comigo, eu tava numa fase difícil, tentando o segundo filho, numas tristezas. E aí ela conversou comigo, foi uma querida. A internet dela ali tá falhando um pouquinho, vamos ver se ela volta. Aí, voltou? Eu tô aqui. Isso. Então, lembra que a gente conversou, você me deu alguns conselhos, porque eu tava frustrada de não conseguir ter o segundo filho, tava difícil. E acabou que eu não tive mesmo, Darlene. Verdade. Mas tudo bem, aquela fase difícil passou. Eu me lembro exatamente das suas palavras até hoje e foram assim, realmente tocaram muito meu coração. Até hoje eu carrego elas comigo e elas me ajudaram muito a sair daquela fase triste que eu estava. Então você é muito especial. A gente, né, eu, minha mãe, a gente sempre assiste você. Então, né, assim, é uma alegria ter você aqui. Obrigada. Para o caso de alguém que está chegando aqui, né, que vem do meu Instagram e não te conhece, eu queria que você se apresentasse, falasse do seu trabalho, quem é a Darleide Alves, para quem for novo aqui e não te conhecer. Eu sou uma mulher muito simples, que hoje é conhecida por muitas pessoas por causa do meu trabalho no rádio, na televisão, mas que só é conhecida porque um dia aceitou a Jesus, aceitou o Evangelho e tornou-se mensageira de paz, de esperança. Passou a contar o seu testemunho de vida, passou a declarar Jesus como o melhor da vida de todo o universo. E isso foi e é a razão de você me conhecer, a razão de tantas milhares de pessoas me conhecerem, é porque Jesus me fez vista. Sabe, como uma daquelas mulheres que Jesus, no meio da multidão, diz que me tocou? E aí ele faz aquela mulher que do meio da multidão não era ninguém, e ele, por ter feito algo maravilhoso na vida delas, ele diz: agora te conhecem, agora eu te trouxe a ser conhecida.
Então, eu sou essa mulher que Jesus me fez conhecida por causa do evangelho dele, por causa do trabalho que eu faço nos meios de comunicação. E eu sou, portanto, comunicadora, sou apresentadora de televisão, produtora, eu sou escritora, palestrante, pregadora, eu sou mãe, esposa e sou feliz. Ai, que coisa mais linda! E eu tenho seus livros autografados. Gente, vocês têm que conhecer os livros da Darleide. Eu vou deixar no story a fotinha depois. Amor e Cura. E o da capa vermelha, Darleide, me lembra? Um amor Um sem amor fim. sem E, fim. na Um amor... verdade, você já precisa da nova edição do Amor e Cura, que está mais bonito ainda. Ai, que lindo! Olha, essa capa eu não conhecia mesmo. É uma nova edição por uma outra editora, o segundo maior grupo editorial do mundo, a Thomas Nelson, me procurou, querendo editar esse livro e espalhar para mais pessoas, para estourar a bolha, e ele ficou bem lindo também. Ai, que lindo, que especial. Darleide, você é mãe da Suda Leif. Isso. Falei certo? Sim, certinho. Eu tive duas filhas. A minha primeira filha morreu quando tinha menos de 1 ano de idade. Aí eu tive a minha segunda filha, que hoje já é uma jovem adulta, casada, mora na Alemanha, em Munique precisamente. É um amor da minha vida, da nossa vida, mas é assim, muito, muito, de um jeito que eu já me peguei falando coisas sobre ela para o meu marido, claro. E aí ele diz assim, já sei, amor, ela é quase perfeita, É porque muito ela lindo é ver mesmo vocês juntas. maravilhosa. É muito lindo ver vocês juntas. Ela é muito linda, ela tem seu sorriso, sua simpatia. Ela é um Tenho amor, certeza que é uma muito especial, tenho ela certeza. é sim. Darleide, te agradeço de aceitar meu convite, me sinto honrada, privilegiada, por você estar aqui, por você dividir um pouquinho da sua sabedoria, que é muita, e você dividir um pouquinho com a gente o capítulo 10 e 11 desse livro que eu recomendo todas as mães a lerem, Como Ajudar Seu Filho a Amar Jesus. Então, eu estou fazendo um capítulo, uma live por capítulo com amigas convidadas especiais. E a Darleide, né, como assim, eu fui meio abusada, não podia perder a chance, ela vai fazer dois. Ela vai fazer 2 capítulos. A gente vai falar sobre a oração na infância e sobre o desenvolvimento espiritual. Então, ali aquela passagem, né, da infância para a adolescência. Aí eu quero que ela conte como foi com a filha dela, tudo, para a gente já ficar preparada, né? Ô, Darleide, eu achei sua foto com o João, ele pequenininho. Ele tá com 14 anos. Eu sei, amiga. Outro dia eu vi você fazendo, acho que eram uns stories, uns vídeos com ele, e ele já tá todo adolescente, meio assim, mãe, menos, né, mãe? Menos. A voz grossa, É, malhando. Ai, você tinha que ver, tá uma comédia. não que ele tenha dito isso no vídeo, tô dizendo as É, expressões dele, era como quem dissesse, mãe, menos, eu já não sou mais seu menininho. é bem isso mesmo. A única coisa é que ele gosta de um vídeo, viu? Gosta, é comunicador ele. Gosta. Você dá play, ele já se solta. É uma coisa, uma Que coisa. lindo, que lindo. Aleide, já que você mencionou o fato de você ter tido uma filhinha que faleceu com menos de 1 ano, Uhum. qual conselho você daria aí para as mães que passaram, né, por um luto, uma perda assim tão dolorida como essa? Olha, eu sempre parto do princípio de que nas adversidades da vida vai fazer diferença no que você crê, porque as nossas crenças nos sustentam. Eu sou uma pessoa que tenho por personalidade ser bastante pragmática, bastante prática, do ponto de vista do ser ou não ser, sim ou não. Eu sou meio assim, mas isso será que é o melhor meio de enxergar a vida? Para mim é porque ela me dá mais segurança. E nisto eu creio, naquilo eu não creio. Obviamente que há uma zona cinza entre uma coisa e outra, que é o tempo da reflexão, que é o tempo do aprendizado, que é o tempo de você fazer perguntas, de buscar respostas. Mas quando eu estou em busca das minhas respostas, eu gosto de encontrá-las e absorvê-las. Então, como eu disse anteriormente, quem me achou primeiro foi Jesus. Então, o Evangelho, quando eu o conheci, eu sempre o amei, ainda que eu não soubesse o quanto eu o amava, porque desde pequenininho eu sempre tive muita
muito respeito, muito amor por religião. Eu era de família católica e eu amava a minha religião. Quando eu conheço a Bíblia e eu aprendo as novidades que ela me trouxe, e eu já era adolescente, então eu absorvi tudo aquilo com muito amor e tem sido assim até hoje. Me senti abastecida, ensinada, instruída, segura. Então eu tenho muita segurança na minha fé em Cristo. Então, por exemplo, quando a minha filha morre, quando ela ainda está doente, eu estou na expectativa de que Deus seja misericordioso, nos leve a descobrir o que ela tinha. Quando a minha filha está em coma, eu estou na esperança de que o Senhor faça um milagre. Quando a minha filha morre, eu entendo o que a palavra diz, é como se ele tivesse dito muito forte, ainda mais alto no meu coração, que era assim: ainda que morra, viverá. Essa é uma crença que eu tenho, eu sei que você tem, que muitas pessoas têm, se não todas, de que a nossa vida tem começo, meio e fim e eternidade. Um fim desse tempo daqui, mas uma eternidade toda pela frente. Então, quando eu perco a minha filha, o que me sustenta é saber que aquele não era o fim eterno. Então, isso me sustenta. Porém, não me impede de chorar, não me impede de sentir tristeza. Eu sempre lembro de ter sido muito marcante quando eu acordava à noite, assim, chorando. Sabe, você está dormindo e eu acho que eu estava sonhando, não sei o que acontecia, mas isso foi repetidas vezes. Eu acordava já chorando, sentindo falta dela, sentindo o meu leite derramava, porque eu amamentou muito tempo. Amamentei bastante, minha segunda filha também, foram quase 2 anos. Então, ela estava mamando ainda quando foi hospitalizada. Então, e morre, eu fico derramando leite, derramando lágrimas, derramando saudade dela. Mas nunca no precipício do desespero. Eu me via muito triste, eu chorava em qualquer lugar onde eu estivesse. Se me vinha a vontade de chorar, eu chorava. Eu não tinha vergonha, eu não tinha por que conter minhas lágrimas, eu não tinha por que me repreender, eu não tinha nada. Eu deixava, fluía, simplesmente vinha. A dor, o sofrimento, a saudade. Mas nunca beirando o desespero. Nunca beirando por que Deus fez isso comigo, por que comigo. Não, eu respeito muito quem viveu esse pedaço do luto, mas não foi comigo. Então eu diria assim, resumidamente, porque a live vai seguir no outro curso, mas eu diria que resumidamente o que nos sustenta em qualquer circunstância da vida é em quem nós temos crido e no que nós temos crido. Principalmente quem, por ser Jesus, e o que eu creio em relação a Jesus. Então, quando ele me disse, ainda que morra, viverá, quando eu estava à beira do túmulo enterrando a minha filha, é o que me sustenta, ainda que eu estivesse chorando. Então, guardem isso. O que nos sustenta em qualquer circunstância é em quem nós cremos. E nós cremos em Jesus. Jesus é vida. Ele venceu a morte, ele venceu o túmulo. Então, assim como Jesus Cristo saiu do túmulo, a minha filha será tirada do túmulo, eu vou viver a alegria de encontrá-la novamente. Então, eu vivo um tempo de saudade, mas eu não vejo a hora do reencontro. Ai, que lindo, Darleide. Nossa, emocionante. Eu Então, creio. guardem aí no coração de vocês essa mensagem. Já começa assim, né, Darleide? Exato. E aí você teve a sua segunda filha, e aí você ensinou ela a amar Jesus. Como foi essa parte de ensiná-la a se comunicar com Jesus através da oração? Né? A nossa base, para quem está chegando aqui, é esse livro, Como Ajudar Seu Filho a Amar Jesus. Você encontra na Casa Publicadora Brasileira, no site, na Amazon tem também. Então, só colocar esse título que você vai achar esse livro aqui com essa capinha. O capítulo 10, então, comunicação com Deus. Como foi? Você pode usar aqui o capítulo como base, contar a sua experiência com a sua filha, ensiná-la a se comunicar com Deus, né? Eu falei esses dias numa live que a Bíblia é Deus se comunicando com a gente, né? E a oração é a gente se comunicando com Ele. E que presente nós podermos passar isso para os nossos filhos, ensiná-los a se comunicar com Deus. Então, fala um pouquinho disso para a gente. Olha, eu sempre devo lembrar aos pais, em qualquer situação que seja, a gente precisa primeiro sentir, viver, experimentar, amar, para poder então transbordar.
A gente precisa ser cheio do que a gente crê, a gente precisa ser cheio de fé, do Espírito, da palavra. Eu preciso ter amor. Eu posso não ser a mais madura na fé, eu posso não ter tanto tempo na fé, eu posso não ser a que sabe muito Bíblia, talvez eu não sei nem dar um estudo bíblico, talvez eu não sei nem explicar as razões da minha fé. Mas o que eu vivo, o que eu sei, o que eu tenho até hoje, né, no caso de, estou pensando aqui em pessoas que estão começando a sua jornada e posso dizer assim, não, mas você está falando assim porque você já tem muito tempo, você tem muita experiência. Mas o que eu quero dizer é que para todos nós, em qualquer momento, marinheiro de primeira viagem ou já um marujo em alto mar, a gente precisa transbordar o que crê. O que as pessoas mais buscam hoje são pessoas que vivem o que elas creem, que elas são congruentes, que elas são coerentes. Quando elas encontram pessoas coerentes, está tão em falta que elas dizem, aqui eu encontro verdade. Então, os nossos filhos, que parecem bobinhos, não sabem nada da vida, tem umas anteninhas espirituais, sensíveis, o olharzinho deles captando cada gesto, microexpressões. O Joãozinho, quando estava no seu colo, Simone, ele ficava procurando as tuas microexpressões. Se estava tensa, preocupado, se estava alegre, se o seu olhar estava dirigido a ele ou estava perdido. Ele estava... Por isso que muitas vezes a criança se aproxima da mãe e diz, mamãe, você está triste? Papai, tá tudo bem, né? A criança, se a mãe está assim, mamãe, por que... Primeiro a perguntar é a criança, mamãe, por que você está chorando? Então ela percebe quando os pais brigaram, elas percebem quando o ambiente está pesado, elas são muito sensíveis. Então, como é que a gente faz para a criança amar a Jesus? Como é que a gente faz para a criança aprender a amar a Bíblia, amar a palavra, amar a igreja, amar as pessoas, amar a oração, né? Aprender a oração? É quando os pais vivem isso com amor. Não é viver, Simone, vai ler a Bíblia, menino. Vamos ler a Bíblia, olha a Bíblia. Hora do culto, porque não. É assim, filho, é a hora de falar com Jesus. É a criança entrar no quarto correndo e dizer assim, ai, a mamãe está falando com Jesus. Sim. É a criança chegar em casa e dizer, cadê a mamãe? Cadê o papai? Filhinho, o papai está lá no quarto falando com Jesus. O filhinho agora... Ai, a criança vai entrando nessa atmosfera. Então, a primeira coisa que eu preciso dizer em relação a como ensinar é que os pais sejam verdadeiramente os agentes que não somente ensinam de palavra, mas que sejam, assim, vistos pelos filhos fazendo o que eles fazem por amor. Faz sentido para você, Simone? Sim, percorrendo o caminho que eles estão ensinando. Você não pode ensinar um caminho pelo qual você não percorreu. E Darley é incrível. E quem assistir todas as lives vai ver que eu sou repetitiva. Porque toda live a gente chega nessa mesma conclusão. Nós temos que estar no caminho. Nós temos que estar vivendo aquilo. Até na live passada com a Débora, eu tive um insight. Eu falei assim, o nome do livro tá errado. Não é como ajudar seu filho a amar Jesus. É como os filhos nos ensinam a amar Jesus. Porque para nós ensinarmos nossos filhos a amar Jesus, a gente tem que estar amando Jesus. A gente quer ensinar o filho a orar, a gente tem que orar, ele tem que ver a gente orando. A gente quer que o filho aprenda, goste de ler a Bíblia, ele tem que nos ver lendo a Bíblia, tendo prazer na leitura da Bíblia. Então, até brinquei, falei, gente, é como os nossos filhos nos ajudam a amar Jesus, para daí nós ensiná-los. A gente que aprende com eles, é eles que chegam para transformar a nossa vida. Nesse sentido de realmente a gente ter com os filhos da gente oportunidade de amadurecer, oportunidade de reconhecer que nós somos muito pequenos diante de uma obra tão grande. Nossos filhos nos ensinam pela necessidade que eles trazem e por despertar em nós o desejo de atendê-los. Agora nós estamos falando, prestemos atenção, nós estamos falando especialmente em termos espirituais. Nós estamos falando de algo que transcende, nós estamos falando de algo que não tem uma cartilhinha, por mais que tenhamos livros, por mais que tenhamos instruções noutros livros maravilhosos, mas nós precisamos ter em mente que nós estamos lidando com o sobrenatural, com o que é transcendente, com o que está além, com o que está acima e que, muitas
vezes confrontam o nosso próprio eu. Então, essas mulheres ou essas mães e pais a quem você está dizendo assim, o título do livro deveria ser como ensinar... Como os Como é que se filhos diz? ensinam os pais a amar Jesus. Como os filhos ensinam os pais a amar Jesus, mas ainda assim os pais precisam estar nesse ambiente espiritual para entender o que é amar Sim. Jesus, né? Uhum. Então, queridos, por se tratar de algo sobrenatural, espiritual, acima de tudo, que essa é a linha do nosso diálogo aqui, nós precisamos também ser muito dependentes de Deus, Simone. Nós precisamos ter muita dependência de Deus, saber que quando nós erramos, o Senhor nos oferece perdão, e isso vai evitar que essas mães vivam carregadas de culpa. Provavelmente em algum momento vocês já falaram aqui nas lives sobre como as mães se sentem culpadas, como elas se sentem culpadas. Desculpem eu quebrar essa regra. Eu não sou uma mãe que andou carregando culpas, não. Me desculpem, não é porque eu sou a fortuna, é pelo contrário, é porque eu sou fraca mesmo. E quem é fraco reconhece que é fraco, recorre a quem é forte, recebe a força de quem é forte e diz vida que segue. Então eu sei onde foi que eu falei com a minha filha. Eu sei o que eu poderia ter feito, mas eu sei agora que eu tenho a idade que eu tenho, o tempo de estrada que eu tenho, o aprendizado que eu tenho. Então eu não me martirizo pelos meus erros, eu não fico atrás do que foi. Isso já é resolvido com a minha filha tranquila. Então, o que ajuda a gente não engrossar essa fileira de mães? Ai, mãe, nasceu para ser culpada, porque a mulher abre o olho e ela já se sente culpada. Eu não, desculpa. Não. Todas as vezes que eu encontro minhas culpas, eu digo, em quem que eu ponho? Essa culpa é de quem? De quem? Eu não quero essa culpa. Aí eu descobri que é Jesus. Eu vou lá e digo, Jesus, eu não soube fazer. Eu não soube dizer, eu não soube agir, eu sou dura de palavra, eu errei na palavra, eu errei no gesto, eu errei no olhar, desculpa, eu errei. O senhor viu que hoje de manhã eu pedi sabedoria, mas parece que eu levantei muito rápido e não deu tempo de eu pegar a sabedoria que estava caindo, sabe? Então a Ai, gente precisa maravilhosa. a gente precisa ter esse transbordar de confiança em Deus, inclusive na maternidade. Então, descobrir a nossa dependência de Deus e ir a Deus. Aí, quando você diz assim, ok, então como foi que você ensinou para sua filha? Assim, ó. Por exemplo, eu lembro, vou exemplificar com uma história em relação a isso, que minha filha um dia diz assim, morando numa cidade, aqui perto, eu estou morando agora em Guararema, mas antes morava em Jacareí, e a gente estava morando noutra cidade, que era um pouco mais distante, mas ainda trabalhando para Novo Tempo. E aí ela queria muito voltar para a cidade onde nós havíamos morado antes, onde ela tinha amigos, né? Mas depois ela fez novos amigos, onde morávamos, etc. E eu queria voltar, não era ela. E eu lembro que nesse capítulo que nós estamos estudando aí, um dos dois, sobre esse oração do livro, é um menininho que faz uma oração continuamente, continuamente, até que Deus revela, responde surpreendentemente. Quando os pais diziam que não tinha dinheiro para comprar, para mudar para uma casa com quintal, e ele dizia, mas eu não quero uma casa com quintal. Qual é o problema de Jesus dar uma casa com quintal, né? E depois e os pais desencorajavam, filho, não ora assim, a gente não tem dinheiro, olha, a gente tem que ter cuidado, porque papai do céu pode não querer. E o menino, mas qual é o problema de Jesus me dar uma casa com quintal? Depois ele muda a oração, né, Simone? E ele diz assim, eu quero, papai do céu, me dá uma casa com quintal e árvores. E no final das contas, vocês precisam ler o livro para saber o fim da história. Sim. Aí, no caso da minha filha, eu queria voltar para o lugar onde morávamos antes. Mas ela já tinha feito os amigos, né? E aí um dia eu falo assim, aquilo foi se estendendo, eu orando, Senhor, eu quero voltar, mas eu estou fazendo a tua obra, eu estou fazendo a tua vontade, mas deixa eu voltar para fazer a tua vontade lá. E aí um dia eu falo assim, filha, você já pode ir se despedindo dos seus amiguinhos, vai se despedindo da escola. Eu preciso dizer isso para você, meu amor, mas nós vamos voltar para onde nós estávamos. Ela olha para mim assim, já meio com saudades do que ia deixar, mas ela já diz assim: Mami, você vai orar de novo? O que isso quer dizer? E ela ali já tinha uns 10 anos de idade. Já tinha 10 anos de idade, 10 para 11 anos. E o que era a confiança dela? Quando a minha mãe ora, Deus responde.
E ela já não era mais uma criancinha, uma bebezinha. Ai, a mamãe vai orar e Jesus vai responder. Não era mais uma relação infantil. Era uma relação já de uma garotinha que entendia que na casa dela havia uma relação com Deus em que muitas vezes ela viu orações sendo respondidas. Nós tínhamos um amigo que estava em fase terminal de câncer, um amigo assim da nossa família aqui na Novo Tempo. E ela, com 11 anos de idade, ela acordava de madrugada, sem que eu chamasse, sem que o pai chamasse, sem ela sozinha no quarto dela. Ela todos os dias acordava 3 horas da manhã para orar. E isso era de uma a atmosfera da nossa casa era oração. Então, assim, este livro que você tem em mãos, ele traz algumas sugestões de como a gente elaborar as fases da oração, quando a criança é muito pequenininha, que são aquelas frases, né, Simone? Papai do céu, abençoa o papai, abençoa a mamãe, né? E aí, depois, ou antes disso, ela não sabe orar, e você, papai do céu, e ela, papai do céu, você vai, e ela depois vem para frases maiores, você vai ajudar seus filhos, criando a atmosfera do aprendizado. Estou usando muito a palavra atmosfera para vocês entenderem que é o que nos cerca. Então, tenho aí sugestões de como fazer álbuns de oração. Depois, com o maiorzinho, 12, 11, 10, 11 anos, fazer listas de oração. Você vai elaborando melhor o tipo de oração para a criança sair da fase infantil. O problema, né, Simone? Que às vezes tem gente grande que ora como criança até hoje. Ai, papai do céu, me dá um namorado. Papai do céu, me dá um marido. Papai do céu, só sabe pedir como infantil. Não tem uma relação mais profunda. Mas enfim, fala aí, amiga. Não, eu ia falar isso, que é acompanhar o desenvolvimento, a maturidade da criança, para que ela amadureça nessa comunicação com Deus, para que não acontecesse o que você acabou de falar, de ficar aquele adulto com orações infantis, né? Que não amadureceu na sua comunicação com Deus. Ela dá a ideia aqui do álbum, né, de oração para fazer com criancinhas pequenas. Isso a gente vai falar com mais detalhes na live ensinando a fazer o culto. Então a gente vai ensinar. Vamos falar sobre como fazer esse albinho de oração, que aí você coloca figuras do que a criança pode orar, pelo que ela pode orar. Ensiná-la também, né, Darleide, a fazer oração intercessória, orar pelos outros, como a sua filha acordou 3 da manhã para orar pelo amigo. Então é importante, né, esse desenvolvimento da oração, em que não é pedir só para mim, como se Deus fosse um gênio da lâmpada, ali para realizar meus desejos, Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Não! Vamos pegar alguém, vamos orar por alguém. Por quem que nós vamos orar? Anota o pedido, depois anota a resposta, né? Começar a conversar com a criança que nem sempre a oração vai ser respondida, nem sempre vai vir positiva, vai vir como um não ou como um espere um pouco. E eu gosto de falar, eu conversei muito isso com o João, né? Que o não de Deus, ele também é uma bênção, assim como o sim. Porque conforme ele foi crescendo e o irmão não veio, ele orava pelo irmão, né? Ele orava muito que ele queria um irmão, e o irmão não veio. Então, quando ele tinha mais maturidade para entender, a gente conversou com ele. Falou, olha, filho, a gente tentou, a gente também orou, a mamãe fez tratamento, a mamãe, né, a mamãe teve algumas perdas, aí expliquei para ele, né, o que que era um aborto, que eu havia perdido tudo. E eu falei, filho, mesmo a sua oração não sendo respondida como você queria, ela foi uma bênção, ela é uma bênção para nós de um jeito que a gente talvez não entenda agora, mas o não de Deus é também uma bênção. Imagina, Darley, se tudo que a gente pediu na adolescência, na vida, Deus tivesse respondido sim, onde que a gente ia estar hoje? Então, muitas vezes as pessoas encaram, ai, Deus me abençoou, só se ele respondeu sim para o que você pediu. E muitas vezes as pessoas se esquecem que o não de Deus é também uma bênção, tanto quanto o seu sim. E nós temos que confiar. Aí entra a nossa confiança, mesmo que eu não entenda, que eu não compreenda. Aquele pedido não foi, né, conforme eu queria, mas foi conforme, não é assim que a gente ora? Que seja feita a tua vontade. Então, na verdade, a oração, ela nos transforma a aceitar a vontade de Deus na nossa vida. Senhor, me ajude a aceitar a tua vontade, que é diferente da minha, mas que eu confio que é melhor para mim. Então, Exato.
toda essa caminhada, né? E colocar os nossos filhos em oração com os pedidos e eles verem pedidos sendo negados, ou espere, não vai acontecer agora, vai acontecer depois, isso vai fazer eles amadurecerem na oração com Deus, para não ficar essa oração infantil, né? Infantil a vida toda, né? Yeah. Agora você me fez lembrar de uma coisa também que tem a ver com a gente envolver os nossos filhos numa vida de oração com consistência da seguinte maneira. Por exemplo, eu estou vendo aqui algumas discussões, quando você falava, eu passei um olhinho aqui em algumas discussões e tem umas meninas ali acolhendo outras que o marido talvez não é da mesma religião, mãe, tal, tal, tal. Então, isso é uma questão. Estou acompanhando uma família, especialmente a mãe e as filhas, em que o pai saiu da igreja. Parou de ir na igreja, era um levita, um adorador, pregador, parou. Resolveu ir trabalhar no dia santo, parou, enfim, parou, não foi mais. E ela começou a entrar em sofrimento, porque que as meninas estão crescendo, elas estão vendo o pai dela não ir para a igreja, daqui a pouco elas não querem também, e, tá, e veio até a mim muito, mas muito triste, muito frustrada, muito já infeliz. Eu estou muito infeliz. Muito bem. Então, o medo dela era que as meninas perdessem a fé de ver o pai não ir na igreja enquanto elas iam. E a gente sabe a força que o pai tem, a presença do pai. Então, qual foi a orientação para aquela mãe? Você vai chamar as suas filhas, que já não são mais pequenininhas, tem ali 7 anos, 8 anos, a outra tem 11 anos, uma idade legal. E são meninas cristãs, família cristã. Então você vai chamar as suas filhas e vai orar vocês três pelo pai. Não vai fazer crítica ao pai, não vai dizer o seu pai abandonou a igreja, ou não vai brigar com seu marido. Não vai, não vai. Você vai ter um pequeno grupo com as suas filhas. Elas, meu Deus, eu nunca tinha pensado em eu e minhas filhas sermos um pequeno grupo. Simone, ela me manda uma mensagem ontem, isso tem mais ou menos um mês e pouquinho. Ela me manda uma mensagem ontem, a última mensagem que eu recebi foi ontem. Ela mandando fotos. O marido voltou para a igreja. Ontem ele já participou dos louvores, que eram nos ensaios, então estava ali. Esse Darleide foi uma virada de chave da minha vida. O que acontece? O que ela fez? Ele poderia não ter voltado ainda, poderia ter demorado mais, enfim, eu não sei dos bastidores espirituais, mas eu sei de quem é Jesus. E no momento em que aquela mulher chama as filhas para uma atitude espiritual, amorosa, respeitosa, onde o pai era o alvo de orações, onde as filhas, quando vissem o pai sair para o trabalho, enquanto elas sairiam para a igreja, elas entregariam o pai dela a Jesus, elas se responsabilizariam espiritualmente junto com a mãe pelo pai. Então você protege os filhos, você protege a casa, você protege o ambiente, você protege-se quando você, inclusive, recorre à oração como elo de unidade na família, mesmo que um esteja fora dessa corrente de oração. É só para dizer aqui para quem tem o coração angustiado, o que eu faço, não é da mesma fé, como é que meu filho vai ficar, como é que eu vou explicar para os meus filhos. Se você puder, faça um pequeno grupo de oração com os seus filhos, com as suas filhas, dentro de casa, todos os dias. Isso fortalece a fé das crianças, isso estimula as crianças a, estou orando pelo meu pai, eu estou esperando o meu pai. Isso cresce o amor pelo pai, cresce o amor pela família. Orar é protetivo. Que lindo isso. Feliz. Muito legal. Uma vez eu recebi uma amiga falou que a filha dela, adolescente, deixou de acreditar em Deus, porque ela estava ali com uns 14, 15 anos, e ela orou pedindo para Deus ajudá-la, e Deus não ajudou. Então ela falou, então Deus não existe. Porque ela orou para Deus, ela estava tentando, né, tirar a vida dela, e ela num momento de angústia, uma adolescente passando por vários problemas, e ela pediu, né, segundo as palavras dela, eu pedi para Deus me ajudar, eu orei e ele não me ouviu. Então aí, a partir daquele momento, ela diz que não crê mais em Deus. O que você falaria para essa jovem de 14 anos que teve essa decepção de não ter uma oração respondida?
Nós estamos, ao falar de uma adolescente, a gente fala de alguém maturo ainda, e que quando nós estamos em sofrimento já é muito pesado de administrar, imagina uma adolescente. Quem é essa adolescente? Quem eram seus pais? Como era a vivência espiritual dela em casa com sua família? O que é que ela tem de bagagem espiritual? O que foi ensinado para ela? Será que ela é uma menina que aprendeu, que conheceu ou queria conhecer as mãos de Deus, mas ninguém a ensinou a conhecer o Deus por inteiro? Será que ela conheceu as mãos de Jesus ou queria conhecer as mãos de Jesus, receber as mãos de Jesus? Porque falaram muito para ela das mãos de Jesus. Jesus está sempre de mãos abertas, Jesus dá, Jesus abençoa, Jesus guarda, Jesus protege, mas sempre aqui nas mãos de Jesus. Ninguém a fez ver Jesus ou conhecer Jesus por inteiro. Ela não aprendeu a ver a cabeça de Jesus perfurada de sangue, de espinhos. Ela não aprendeu a ver as costas de Jesus dilaceradas por chicotes. Ela não viu os pés de Jesus com as mesmas marcas de ferida das suas mãos. Ela não viu o sorriso de Jesus quando ele disse para as crianças, deixai as crianças virem a mim. Ela não viu Jesus curando pessoas, ela não viu Jesus falando sério com os fariseus ou com os hipócritas, ele dizendo raça de víboras. Ela não conheceu Jesus além das mãos. Ela não conheceu o discurso de Jesus por inteiro. Ela só conheceu Jesus dizendo, talvez levante e anda. Ou seja, o Jesus do milagre. Mas ela não viu Jesus da cruz. Ela não viu Jesus. Não viu. Então, é natural. Ela, quando diz eu não creio mais, isso não significa que é definitivo. Isso não significa que ela se tornou uma ateia para sempre. Isso significa imaturidade. E que as pessoas à volta precisam acolhê-la. Muitas vezes não ficar dando muito conselho. Menina, não fala isso, para com isso. Ai, meu Deus, minha filha vai para o inferno. Calma, eu sou uma adolescente que não soube lidar com uma frustração, mas Jesus é maior que isso. O Espírito Santo vai além disso. Sabe, Simone, a gente precisa sempre lembrar que Jesus, que o Espírito Santo, que Deus, enfim, nosso Deus triuno, não é um Deus que fica ofendidinho. Ai, me toque. Ai, não. Não, o nosso Deus não é um Deus assim, de não me toques. É Deus forte, ele aguenta. Por que ele aguenta? Né? Jesus não está falando de você desonrar a Deus, como é que ele diz? Blasfemar. Você está falando de uma blasfêmia, né? No sentido de desprezar, enfim. Mas é de uma imaturidade. Por que Deus tem compaixão? Porque ele sabe que nós somos pó. E você imagina, ele perdoou um pó chamado Nicodemos, que não sabia. Nicodemos, se não nascer de novo, Nicodemos, você não sabe das coisas que eu estou falando. Nicodemos já era um senhor. Imagina se o senhor vai ficar melindrado, acho que essa palavra fica bem assim, cheio de melindres, com uma menina de 14 anos, ou comigo ou com você, não interessa a idade. Interessa que foi uma frustração, foi o jeito que ela achou de se vingar. Tá bom, então eu não acredito mais em você. E virou a cara para ele. Ela jura que está falando com um de igual para igual, mas ela vai amadurecer, ela vai aprender, vai ficar tudo bem. Ou seja, nem sempre é necessário você ficar lá falando, querendo convencer, achando argumento, batendo de frente. Só acolhe. Eu entendo, amor. Realmente, quando a gente está frustrado, dói, mas vai passar. Depois você vai entender o que aconteceu. Sabe? Você acolhe e depois acompanha. Mas no primeiro momento, acolher. Muito bom, muito bom. Ai, Darleide, nossa, é tão bom ficar te ouvindo. Olha que eu vou Mais algum... gravar e vou deixar gravar assim 20 horas, você fica lá me ouvindo. Depois, não, gente, chega, eu tava brincando, não quero ouvir ela o dia todo, não. Tem mais alguma parte aqui da oração que você gostaria de mencionar, ressaltar? Olha, eu acredito que, como você disse que vai ter o momento de falar de culto, como fazer cultos, né? Como E fazer esses modelos aí, eu a acho hora do... interessante. Uhum. Agora, eu quero trazer aqui uma questão que não está enfatizada aí, mas eu acho que eu não tenho outro momento para te dizer, ou quem está aqui com a gente, que nessa nossa missão de ensinar nossos filhos a amar a Jesus, além da oração, que precisa ser esse transbordar da alma, esse confiar em Deus, Simone, a gente precisa saber que o segredo de uma vida cristã segura em Cristo está em confiar em Cristo. Crente
que não confia em Cristo para o que der e vier, ainda não é crente, sabe? Porque se a gente aprende a confiar, é assim, ó. Eu confio no meu marido para o que der e vier. Ah, mas eu não ponho a mão no fogo. Gente, desculpa. Até queimar, eu vou dizer que eu ponho. No sentido de, eu sei com quem eu convivo, eu sei que se eu ligar para ele, eu sei que se eu pedir socorro, eu sei que se disser me ajuda, eu sei que o que eu precisar, eu tenho meu marido. E isso pode ser o pai, pode ser a minha filha. Eu confio muito no amor da minha filha. E assim, eu de olho fechado, eu acredito que a minha filha me ama. Eu acredito, ponto. Então eu confio. A confiança é que nos mantém vivos, alegres, que tem sentido na vida. Por que que eu estou aqui com você? Porque eu confio em você, eu confio no seu trabalho. Eu não lhe recomendaria para os meus, nem você me recomendaria para os seus, se você não confiasse em mim. Então, ou seja, as relações se sustentam em confiança. Que daí vem amor, vem respeito, mas tudo se mostra na confiança. Então, meus amores, ensinem os seus filhos em confiar em Deus, aconteça o que acontecer. Mamãe nasceu, eu confio em Deus. Mamãe morreu, eu confio em Deus. Mamãe acabou o pão, eu confio em Deus. Mamãe tem pão sobrando, eu confio em Deus. Eu confio. Você me diz assim, Leide, eu tenho um filho, eu quis outros filhos. Não veio, mas eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Eu não sou uma mulher ingrata que só será feliz se tiver mais filhos. Eu sou feliz porque do meu ventre foi gerado um filho. Nunca mais eu gerei outro filho para. Mas um filho Deus me deu. Esse é o milagre da minha vida. O nome do meu milagre é João, né? Você pode dizer. O nome do meu milagre é João. Nunca mais meu útero deu um filho. Ou seja, eu tenho milagre para contar, meu filho, o que eu tenho. Eu confio nesse Deus. Eu poderia ser uma mãe que diria assim: eu nunca tive um filho, mas eu sou uma mãe que digo: eu tive um filho. Portanto, não é o fato de eu não ter outros que eu vou deixar de confiar em Deus. Eu tenho um filho. Não é porque a minha filha morreu que eu ia deixar de confiar em Deus. Eu tive uma filha. Não é porque a minha filha ficou doente, em coma, 7 dias e morre, que eu orava, Deus não respondeu como eu desejava. Mas eu confio em Deus. Eu confio tanto que o milagre vai ser maior do que eu imaginava. Quando a minha filha reviver, nunca mais morrerá. Esse milagre é maior do que eu ter recebido ela na UTI com vida. Esse milagre é maior do que se ela estivesse aqui comigo contando essa história. É muito maior que quando ela me for devolvida, ela nunca mais vai morrer, eu nunca mais vou chorar, eu nunca mais vou no enterro. Então, quando a gente confia, a gente vê luz onde parecia não existir. Quando a gente confia, a gente diz, cara, seja o que for, eu tô com Deus e não abro, sabe? Usando uma expressão assim, eu tô com Deus e acabou. Mas e se morrer? Sabe? Se jogar na cova dos leões? Cara, se o leão me comer, comeu. Eu vou ressuscitar. Mas e se jogar na fornalha ardente? Se Deus quiser que eu morra queimado, eu vou virar churrasquinho, carvão. Mas Deus é Deus. Eu ando em busca dessa fé. Eu creio que essa fé existe. Eu me sustento nela. Bom, aí eu não posso deixar passar que nesse desenvolvimento de ensinar os nossos filhos a amar a Jesus, Simone, você sabe disso, muitas pessoas aqui contariam histórias semelhantes. A gente precisa ensinar nossos filhos a serem missionários. A minha filha, quando ela tinha 13 anos de idade, ela foi participar da primeira missão Caleb, saindo aqui de São Paulo, indo para Recife. E eu não fui junto nem o pai, eu confiei no grupo, que eram pessoas muito responsáveis do meu coração. 13 anos de idade. Mas Darleide só pode participar da missão, sei lá, 15 anos. Não, vai com 13 anos. Se tivesse 11, eu pudesse mandar. Eu mandava com 11 anos. Ela foi fazer missão na Amazônia. Ela foi dormir em lugares bem difíceis. Ela foi conhecer os meninos, os ribeirinhos. Ela foi lá. Ela foi para a Índia.
Ela foi fazer missão 1 mês com mochila nas costas. Na Índia, ela foi com galera para Amazônia. Ela saiu de casa sozinha com a mochila dela nas costas. Encontrou um grupo lá, claro. Mas para a Índia, ela foi sozinha. É uma menina que ela foi estudar inglês na Inglaterra. Ela estudou 6 meses. E aí, quer dizer, ia ficar lá 6 meses. E aí, num dado momento, ela estudou. E depois, assim, eu queria estudar, eu queria ir para o Líbano. Mas o que você vai fazer no Líbano? Onde já se viu estudar inglês no Líbano, menina? A gente estuda inglês na Inglaterra. Já era uma bênção sem fim. Mas a intenção dela de ir para o Líbano, eu quero conhecer, eu quero ver, eu quero entender a missão, eu quero saber como é a vida em missão. E ela foi para o Líbano. De lá, ele disse assim, eu posso ir para a Índia? Eu falei, Índia não, pelo amor de Deus, Índia é muito perigoso, menina, para onde é que você vai? E nossos amigos assim, não, Darley, Índia é muito perigoso, ela vai ser, porque ela estava só, ela iria de mochila nas costas para a Índia, para encontrar um pastor, para ficar num colégio nosso, mas até lá ela ia sozinha. E um dia ela falou assim, o pai estava um pouquinho pensativo ainda sobre deixá-la ou não ir para a Índia, ela falou assim, não foi para isso que vocês me criaram? E tem no livro Amor e Cura, não sei se tem nessa primeira edição, mas tem aqui na segunda edição, uma carta que eu publiquei aqui dela, quando ela escreveu, que ela mesma escreveu, aliás, um trecho desse livro, contando da experiência dela com Deus em oração, nas orações que ela fazia a Deus. Então, eu só quero associar a esse tema oração, de como ensinar os filhos a orar, e a gente já falou de transbordar amor a Deus pela palavra, pela comunhão, pela devoção. A gente precisa, não é nem precisa, a gente deve ensinar os nossos filhos, ide e ensinai, ide e evangelizai, ide e seja e vá descobrir pessoas que não conhecem a Jesus. Você precisa conhecer, levar pessoas a conhecer Jesus. Minha filha pequenininha, eu já dizia assim para ela assim, eu não faria assim de novo, tá? Não é para repetir. Mas eu lembro que eu dizia assim para ela, filhinha, você fala de Jesus para os seus amiguinhos na escola? Fala de Jesus para eles, filha. Porque quando Jesus voltar, você vai ter coroa com estrelinhas. Quem não fala de Jesus não tem estrelinha, filha. Eu não faria isso de novo, porque é meio pressão, né? Mas eu não falava assim, olha, se não for, não vai ter estrelinha. Não, era assim, fala de Jesus, viu, filhinha? Por causa das estrelinhas. Eu estava lembrando, mas Um era uma cabeça de incentivo, criança. um incentivo. Era um incentivo, né? Mas um dia ela me falou assim, mami, aquilo era uma pressão. Eu falei, não interessa, importa o que você falou. Eu Então, é falo só pro para João, pontuar eu a falo pro João necessidade de para ele missão. falar, porque o amiguinho pode ser que ouça de Jesus só se ele falar. Ainda Exato. mais aqui, que é um país muito multicultural, aqui na escola tem crianças, né, de vários países, inclusive a Índia, né? Tem indianos aqui na escola e eles, a maioria não ouviu falar mesmo em Jesus. Então eu falo, filho, olha, você tá ali, você tem que ser uma luz, você tem que ser, né? Eles vão ler a Bíblia na sua vida. Então fale de Jesus para eles quando você tiver oportunidade, porque eles só vão ouvir se você falar. É isso. E aí, sempre que tem uma oportunidade, e sempre a questão da alimentação. Porque às vezes é uma pizza com pepperoni, um negócio assim, aí ele tira, né, o porco, aí já surge, oh, por que você não come? Aí é onde surge uma festinha, né, de aniversário no sábado, ele não vai. É onde surge ali as oportunidades que ele pode testemunhar. Então, eu tô sempre incentivando, é sempre bom incentivar, né? E ele, né, tem aqui agora tá meio parado, mas ele contava as historinhas aqui da Bíblia, né? Para nós crianças. E aí falar disso, Simone, nós já estamos no próximo capítulo, né, que é sobre Sim, desenvolvimento espiritual. A gente já fez já a transição ali da oração, fizemos. engatando para o desenvolvimento espiritual. Sim, Missão, gente. Nós estamos criando os nossos filhos muito para dentro, muito voltados para si. A gente preenche uma agenda com as coisas que os meninos têm que fazer, que os meninos têm que ir natação, tem que ir inglês, tem que isso, tem que aquilo. Tudo bem que façam, mas a gente não está dando oportunidade para os filhos, criando oportunidades para os nossos filhos serem missionários. Agora, assim, não é você mandar, é seu filho ir também. Minha filha cresceu no ambiente de missão. Nós mudávamos de uma cidade para outra, nós abríamos igreja, fazia evangelismo com meu marido, abrindo igreja, e eu grávida. Eu ia de uma cidade para outra, um barrigão, para pregar, para... Então, esse trabalhar como a gente trabalha com a palavra, com o evangelho, sempre foi o respiro dela, né?
Então, pais, envolvam seus filhos na missão. Mas vocês precisam também ser missionários. Vocês precisam ser famílias missionárias. Vocês precisam ser envolvidas na igreja, nos trabalhos que a igreja, nas missões que a igreja oferece. Criar a própria missão da família, os projetos da família. Vocês precisam ter planejamento para que a religião... E aqui tem uma coisa interessante para mim, né? Eu vejo muitas pessoas falarem assim sobre religiosidade. Né? Isso pode observar, de vez em quando assim, porque isso é religiosidade. Gente, religiosidade é a prática da religião. Pessoas que entendem religião como eu amo a Deus, igual as pessoas que amam as árvores e abraça árvores, eu jogo meus pedidos para o universo. Não, quem tem religião tem religião. E religião tem práticas religiosas. A minha religião tem práticas religiosas, a de outro tem outras práticas religiosas. Então, religiosidade é praticar a sua religião. Quando as crianças estão em família praticando religião, elas estão sendo ensinadas a respeito de uma religião que ensina a amar, que ensina a servir, que ensina crendo e agindo. Então, não mantenham, não criem e não mantenham esse preconceito com religiosidade. Religião precisa ser praticada. Pratiquem religião, a boa religião, a religião do amor, da compaixão, da misericórdia e das disciplinas espirituais. Tem disciplina espiritual. Então, isso vai fazer toda a diferença na experiência religiosa dos nossos filhos, na prática do desenvolvimento espiritual dos nossos filhos. Você sabe que muitas pessoas dizem assim, Darleide, meu filho está com problema, ou quer sair da igreja, ou sair, não sei o quê. Aí diz assim, mas eu criei meu filho na igreja. Gente, primeira coisa, criar filho não é matemática de 2 e 2 são 4, 9 fora zero. Não é. Nós estamos falando de seres que são um projeto de vida e que a gente está trabalhando nesse projeto, trabalhando nesse projeto. E vai chegar uma hora que o projeto já não é projeto, é uma realidade, ele vai andar sozinho. E ele pode olhar para um lado e para o outro e dizer assim, não quero. Não quero a religião dos meus pais, eu não quero a vida dos meus pais, não quero. Por que não quer? Eu sei lá por que Eva não quis a religião do pai dela. Eu sei lá por que Adão duvidou da religião do pai dele. Eu sei lá. Eu nem vou ficar daqui julgando o pobre do Adão e da Eva, muito menos julgar a Deus que ensinou tudo, que fez tudo, que entregou tudo. E ele foi traído por seus filhos. O coração de Deus foi traído por seus filhos. Então, por que a minha filha não poderia me trair? Por que seu filho, por que outros filhos não podem nos trair? Se eles são humanos, eles são frágeis, eles são seres livres para escolher o que eles quiserem. Agora, essa culpa eu não vou carregar, não. Que culpa? Lembra que eu falei lá atrás que eu não estou aqui para andar carregando culpa? Eu ensinei, eu entreguei, eu amei, eu cuidei, eu apontei o caminho e andei junto, eu ensinei a Bíblia, você foi batizada nas águas, você foi ensinada na palavra, você foi exortada. Até hoje, eu não sou essa mãe que é adulta, fica assim, dá bronca na filha. Não tem essa relação de bronca com minha filha hoje, porque ela é uma mulher adulta, jovem adulta, então é muito respeito. Então, mas eu digo assim, filhinha, filha, não fala, cuidado, filha. É assim, nesses termos. Tô aqui, mas filha, olha, tu não vai ficar morando aí na Europa e fazendo um negócio por aí, não, filha. Ela ri e tal. Filha. Então, a gente precisa ter essa confiança de que eu semeei. Então, eu semeei, o Senhor regou, o Espírito Santo trabalhou e os frutos vêm. Se algum dia ela deixar o fruto morrer, deixar o fruto murchar, diz, filha, agora é você e se resolva com Deus, porque Deus não tem neto. Você não é neta do Senhor, você é filha. Me deixa. Sim, ela usa essa frase aqui. E eu lembro quando eu li esse livro a primeira vez, porque eu já li ele várias vezes, em várias fases, né, da vida do João. Eu li grávida, depois fui lendo conforme ele foi crescendo. E ele chega até a adolescência, né? Alguém estava aí perguntando. E ela fala exatamente isso. Que Deus não tem netos. Deus tem apenas filhos. Então, nós temos que ajudar nossos filhos a desenvolver espiritualmente, amadurecer espiritualmente, se desgrudar de nós para desenvolver a sua relação com Deus. É a relação deles com Deus. Então,
desde pequenos, né? Ensiná-los a ter um tempo a sós com Deus, de oração. A gente vai fazer junto? Vamos fazer junto. Agora, filho, tem o seu tempo a sós com Deus, ter um diário com Deus, onde ele pode anotar as experiências dele, né? Do dia, os pedidos de oração e desenvolvendo esse relacionamento. Eu me lembrei agora de um sermão do pastor Fernando Iglesias, que eu achei muito forte. Eu tenho até ele anotado, que ele fala assim, que muitos pais, muito isso que você falou, ele falou assim, muitos pais ficam tristes. Ah, meu filho saiu da igreja, meu filho saiu da igreja, mas teu filho tem um relacionamento com Deus? Isso é o pastor Fernando falando. Aí a mãe fala, tem, mas ele saiu da igreja. Aí o pastor Fernando Iglesias falou assim, os pais estão mais preocupados em que os filhos estejam na igreja do que eles tenham um relacionamento com Deus. Os nossos filhos têm que ter um relacionamento com Deus. E nesse relacionamento, vai chegar a hora em que eles vão voltar para a igreja, em que eles, sabe, é isso que você falou, ele foi ensinado, foi regado, nós fizemos a nossa parte e o amor tá lá. Então, se seu filho saiu da igreja, confie, ore, que você fez a sua parte, ore para que ele volte, mas ore principalmente para que ele tenha um relacionamento com Deus. E outra coisa que eu queria te perguntar, peraí, que fugiu. Enquanto você pensa aí, deixa eu mandar um beijo aqui para o Victor Hugo. Ele tem 9 anos. Estou assistindo e falo de Jesus para os meus amigos aqui de Tubarão, Santa Catarina. Beijo, Victor! Que gracinha! Que lindo! Não veio, Darley. A hora que vir de novo, eu lembro de falar. Vai dar certo. Mas tinha isso. Vai dar certo. Então, olha só, deixa eu lembrar aqui, em se tratando desse tema de muitos pais, só pegando o gancho, né? Tá. Muitos pais às vezes ficam aflitos, é que meu filho saiu da igreja. Eu entendo que nós logo pensamos que sair da igreja denota alguma dificuldade espiritual. Seja porque se decepcionou, se frustrou, porque quer viver novas experiências, mas claro que sair da igreja é um sinal de que algo ali não vai bem, né? Então, eu acho absolutamente natural que os pais fiquem tristes, fiquem frustrados muitas vezes, preocupados, mas eu creio muito, e nós aqui cremos certamente, que a porta da graça está aberta. Que o Espírito Santo não parou de agir porque o filho saiu. Mas, Darleide, pode acontecer algo, pode vir, pode, muita coisa pode acontecer. Mas, olha esse texto bíblico que está aqui em Jeremias 31, verso 16. Eu sei que o contexto aqui em Jeremias era com Israel. Que Israel foi rebelde, que Israel foi para o cativeiro, que Israel foi, sim, duramente provado porque eles eram um osso duro de doer, desobedeceram, apostataram. E o Senhor diz assim, ó, vai precisar aí de umas boas palmadinhas aí, hein, mocinhos? Vai pro cativeirinho lá para experimentar o gosto amargo do pão que o inimigo amassa. Mas o Senhor não deixa para lá. O Senhor vai lá buscar e diz assim, mas ó, Babilônia, você vai devolver meus filhos. E eles vão voltar para casa. O que é isso? Tá de brincadeira comigo? Meus filhos, quem cuida sou eu. Eu repreendo e disciplino, mas amo, né? Aí ele diz assim, assim diz o Senhor, não chore mais, pois eu a recompensarei por seu choro, diz o Senhor. Seus filhos voltarão da terra do inimigo. E eu amo o que vem a seguir também, a esperança para o seu futuro, diz o Senhor. Então, se a porta da graça está aberta, a esperança para o futuro. É só para deixar isso aqui registrado para as mães, para os pais, que se o filho sair da igreja, e mesmo que esteja deficiente a relação dele com Deus, porque eu tenho uma certa dificuldade de entender que ele está plenamente em comunhão com Deus, tendo abandonado a casa do Senhor. Mas entendo que resta o princípio aprendido, resta o temor aprendido, resta o que os pais semearam, que era bem disso que o pastor Fernando falava, de a gente dar importância ao que foi semeado.
Mas lembrem-se, a porta está aberta, seus filhos poderão voltar a qualquer momento, até a porta da graça se fechar, o Espírito Santo vai trabalhar. Agora, você que é pai e mãe, não perca de colocar os joelhos no chão. Você, se o seu filho está fora da igreja, fique dentro da igreja. Se seu filho não está orando, ore você. Como Jó. Jó, os filhos dele estavam tudo na igreja. Mesmo assim, Jó fazia sacrifício, porque vai que meus filhos pecaram. Eu vou orar por eles. Eu vou interceder por eles. Então, os paizinhos, não tirem joelhinho do chão para viver de boca aberta. Ai, meu bem, meu filho. Vai chorar com Deus, vai pôr joelho no chão. A porta da graça está aberta. Há esperança para o seu futuro. Confie em Deus e o mais ele fará. E você falando, eu me lembrei da pergunta. Você falou, os pais semearam. Mas e os pais que não semearam? Que vieram a conhecer a mensagem, os filhos já eram adolescentes e eles não ensinaram para os filhos e agora os filhos estão adolescentes e aí os pais se culpam. Mas e agora? Eu posso começar agora? Já recebi muito essa pergunta nas lives. Dá tempo? Como que fica esses filhos que estão adolescentes e que os pais não semearam nada até esse momento? Bom, se não semearam, porque não sabiam. Isso. Porque provavelmente conheceram a mensagem já tardiamente. Aí vamos pensar. Se esse pai ou essa mãe conheceram o evangelho tardiamente, mas aceitaram o evangelho, e no reino de Deus não tem tempo tarde ou tempo cedo. No reino de Deus, não importa se ele contratou o servo de 7 da manhã, meio-dia ou 5 da tarde. Ele vai dar recompensa ao que chegou às 7, chegou meio-dia, 5 da tarde, do mesmo jeito. Se o das 7 da manhã disser, mas senhor, eu cheguei mais cedo, trabalhei mais. Ele vai dizer, fica na tua, que a tua recompensa é esta, o combinado é este, vai ficar tudo bem para você. E chegou às 5 vai receber a mesma coisa, porque eu estou dando a recompensa que eu quero dar. Aí, essa mãe ou esse pai que conheceu o evangelho, ainda que mais tarde, não conheceu? Conheceu. Ah, Darlene, mas eu conheci, quando eu conheci, meus filhos já eram crescidos. Quando eles estiverem mais crescidos, eles também terão a oportunidade de conhecer e aceitar como você teve. Você só não terá esse prazer ou esse saber de ensiná-los desde pequenininhos nos moldes que nós estamos ensinando agora. Mas você não conheceu o Evangelho? Conheci. Quantos anos você tinha? Sei lá, 40. E seus filhos? Ah, já tinha um filho de 10. Ah, tá bom, ainda dá para ensinar muita coisa. Quantos anos você tem? Ah, tenho 50. Meu filho já tem 20. Não quer saber de igreja. Mas você não conheceu os 50? O Espírito Santo não te chamou os 50? A palavra não foi aberta? Sim, então. Se seu filho conhecer Jesus quando ele tiver 50, glória a Deus. O que importa é que ele não vá para o inferno. Então, Deus vai agir. Agora, o que seu filho tem a favor dele próprio? As suas orações, as suas intercessões, o seu testemunho, o seu falar de Jesus, a mudança que ele vai ver em você, a mulher em que você se transformou, o homem que você se transformou. Ele vai dizer, menino, olha, minha mãe já era boa, mas ela agora, vou te contar, chegou lá, a mulher tá feliz, tá alegre. O que foi, mãe? Viu passarinho verde? Não, meu filho, eu vi Jesus. Papai, meu pai bebia, meu pai isso, minha mãe era rancorosa, minha mãe é carrancuda. Agora eu chego lá, minha mãe tá alegre, me oferece um lanche, minha mãe me abraça, minha mãe diz que eu me amo. O que aconteceu, mãe? Jesus, o que esse menino tá acontecendo com a vida dele? Evangelizando. Então, não adianta a gente ficar choramingando por aquilo que passou. A gente só pode viver daqui para frente. Eu amo a psicologia de Jesus. Eu amo tudo que é de Jesus, para ser redundante. A psicologia de Jesus era assim, ele encontrava gente quebrada, traumatizada, frustrada, acusada, infeliz, roubando, fazendo qualquer coisa que ele encontrasse, cheio de demônio. Ele dizia assim, levanta, levanta e anda. Levanta, vai. Você não vê Jesus nem um dia dizendo assim, mas o que foi que teu pai fez? Mas vem cá, como é que era a tua mãe? Como foi a tua casa? Sabe aquele homem endemoniado com 5.000 demônios nas costas? Jesus expulsa os demônios, põe tudo para correr e ele, Senhor, deixa eu te seguir. Ele não volta para tua casa e vai testemunhar. Sei lá o que aconteceu na casa daquele homem. Jesus também não perguntou. Jesus perguntou, e teu pai? E tua mãe? Volta para lá e vai fazer o que precisa ser feito. Então, essa história de a gente ficar olhando para trás, porque eu queria tanto, queria, mas não teve. Ah, mas eu queria tanto, não deu.
Não vai estar dando dessa vez. Não tem condição, não tem. Mas eu queria tanto que meu marido fosse convertido. Ele é, não é? Então entrega essa alma para Jesus. Mas eu queria tanto que meu... Tem coisa que a gente quer e não tem. O que que a gente faz? Põe o joelho no chão, vai buscar Jesus. E se a gente não receber o que a gente queria, a gente tem aquele que é suficiente. Jesus. Sim. E ó, parar com essa história de viver dizendo assim, mas Darleide, se no céu, se meu filho não estiver no céu, o céu não vai ser a mesma coisa. Para com isso. Que o céu será exatamente a mesma coisa. Não é porque você, seu filho, eu, Simone, qualquer um de nós vai estar lá. É porque Jesus está. Jesus está. Então não fique idolatrando marido, filho, mulher, fulano, cicrano, pastor, quem quer que seja. O céu vai ser exatamente o que ele é, porque Jesus está lá. Então ensine seu filho a amar Jesus, ame a Jesus. Se algum dia o seu filho deixar de amar Jesus, ou você deixar de amar Jesus, isso é um problema nosso. Quem vai sofrer somos nós, mas Jesus vai ser Jesus e o céu vai ser o céu exatamente como ele é. Então, meus amigos, minhas amigas, vocês se aprumem na vida, tomem tempo na vida, desenvolvam as disciplinas espirituais, se desenvolvam nas disciplinas espirituais, semeiem tudo que o Espírito Santo lhes entregar, viva uma vida de amor, de paixão e amor por Jesus Cristo, viva com toda a intensidade o Evangelho de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo foi intenso em nos amar. Agora, quem ficar de fora do céu não foi por falta de apelo do Espírito Santo, não foi por falta de agir dos santos anjos, não foi por falta de convite. Quem não entrar é porque não quis. E eu costumo dizer, viu, Simone, lá na minha terra, tu não sabe não, mas eu vou te contar. Lá na minha terra, no Padim Cisso, na terra do Padim Cisso, Juazeiro do Norte, e outros lugares lá do Nordeste, o pessoal sabe dessa expressão, chama-se enxerido. Eu ouvi dizer, eu sou enxerida. Pois é. Já. Sou enxerida é uma pessoa metida, intrometida, que entrou e não foi chamada. Eu costumo dizer que só vai ficar fora do céu, só vai se perder quem é enxerido. De que maneira? O inferno, o fogo que arde em chamas, labareda de fogo e enxofre, é para Satanás e os seus anjos. Não foi para Zé, João, Pedrinho, Maria, Raimundo. Não, não é para a gente, não é para mim. O lago que arde com fogo e enxofre é para Satanás e seus anjos. Está escrito. Então, quem é que vai para lá? Os enxeridos. Ah, eu quero ir para o inferno. Aí vai. Mas quem quiser ir para o céu, aceita Jesus, vive com Jesus, anda com Jesus, aprende com Jesus e vai aonde Jesus está. É só isso que eu queria dizer. Ai, Darleide, você é o máximo. Não, é Deus que é maravilhoso, Ele me ensina essas coisas. Você é muito maravilhosa, gente do céu. É cada sacada, assim, como que é o pastor? Ai, gente, eu sou péssima com o nome, me perdoa. O pastor aí do Lar e Família do Novo Tempo, que ele veio aqui em Wallace. o Wallace, ele fala assim, é na canela. É na canela. Eu lembro que ele veio aqui, né? Fez o final de semana aí da família, dos casais. Aí ele chamava a mulher na atenção, chamava o homem e falou assim: ah, só foi na canela. A Darleide dá uns na canela, gente. Durmam com esse barulho. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. E é um pouco daquele vídeo que eu fiz ontem, que é um trechinho do seu livro Amor e Cura, né? Porque se eu tiver isso, se eu tiver aquilo, se eu casar, se eu tiver família, se eu tiver filho, se eu tiver o segundo filho, se eu tiver casa, se eu tiver... Aí eu vou ser feliz. Exato. A nossa felicidade não pode estar depositada nessas coisas. Porque as circunstâncias da vida não são justas. As circunstâncias da vida não são da forma como a gente quis. Se a gente for depositar a nossa fé, a nossa confiança em Deus nas circunstâncias da vida, a nossa fé vai falhar. A nossa confiança, a nossa fé tem que estar baseada em quem Deus é, em quem Jesus é. Ah, mas não foi justo, não é justo comigo. Mas foi justo com Jesus? A vida foi justa com Jesus? O que Jesus passou, o que Jesus sofreu, a vida foi justa com Jesus? E a gente está querendo que a vida seja justa com a gente. E a gente faz uma listinha e entrega para Jesus como o gênio da lâmpada. Olha, eu quero assim, eu quero isso, eu quero 2 filhos, um menino e uma menina.
aí eu quero não sei o que, antes eu quero comprar uma casa, aí eu quero assim, assim, assim. Maravilha se Deus atender a sua lista, mas se Isso. ele não atender, ele continua sendo Deus. Isso. Você continua sendo amada. Ele continua te dando Como é que bênçãos. diz a canção? Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. E os nossos filhos precisam ver isso, essa confiança em nós. Eles precisam ver que a gente passa por problemas, mas a gente continua confiando em Deus. A gente pode passar por grandes provações e os nossos filhos estão vendo. Mas os nossos filhos estão vendo como nós estamos agindo, como nós estamos lidando com as adversidades. Se os nossos filhos nos veem desesperados, esbravejando, meu Deus, e muitas vezes se afasta da igreja, não vai mais na igreja, não ora, não lê mais a Bíblia, eles vão entender. Ah, então é assim, quando Deus atende, ele é bom, quando ele não atende, a gente abandona. Então, isso é a maior lição dos nossos filhos. É aquilo que eu tinha dito antes exatamente sobre confiar. É confiar em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância, eu confio em Deus. Ponto. Bom, aí vem outras... Eu já ia abrir outra janela, mas é melhor ficar por aqui, que Ai, já minha passou filha, do abre as horário. janelas todas que você quiser abrir, as janelas, as portas, o que vier na sua cabeça. Eu não posso esquecer de dizer uma coisa, antes que o pessoal vá embora. Esta semana, aqui na Novo Tempo, nós estamos lançando um guia de estudo que foi elaborado por mim. São 8 lições sobre educação de filhos. O título do curso é Pais Preparados, Filhos de Caráter. Ali eu falo de disciplina, eu falo de disciplinas espirituais, eu falo de criar vínculos, falo de rebeldia, como é que a gente lida com filhos rebeldes. Não estou falando de criancinhas, estou falando já daqueles grandinhos, rebeldes, que bate de frente com o pai, com mãe, e a mãe não sabe o que fazer, e o pai vira... O que a gente faz? Tem conselhos bíblicos e também do espírito de profecia, que são assim, ó, na canela, igual disse o Wallace, na canela. E, então, o guia de estudo é gratuito, as pessoas podem pedir ali na Novo Tempo, gratuitamente. São 8 lições e ainda com videoaulas que eu escrevi e gravei com muito amor junto com a equipe da Novo Tempo. Uau! Vai ser lançado essa semana. Já tá lançado, tá quentinho. É só entrar em contato e pedir. Nossa, vamos fazer muita propaganda disso. Tem tudo a ver aqui com as lives, né, que eu tô fazendo. Ajudar os filhos a amarem Jesus. Você que está chegando agora, este é o livro, Como Ajudar Seu Filho a Amar Jesus. Dailede, teve algum momento que... vamos abrir agora para algumas perguntas? Então, gente, agora é o momento. Quem mandou pergunta lá no começo, não dava para ver. Mande então agora. Teve algum momento em que você, na adolescência, né? Vamos passar um pouco aqui para adolescência. Você não soube o que fazer? Alguma situação? Eu devo ser muito honesta em lhe dizer que eu não fui desafiada na adolescência porque a minha filha não me desafiou. Nem a mim, assim, ela, o desafio que eu digo, não ela me desafiar, afrontar. Eu digo, a adolescência dela não foi desafiadora. Okay. A minha filha, ela sempre foi muito pacífica, conciliadora, ela sempre foi respeitosa, obediente. Uma vez eu vi ela ao telefone conversando com o namoradinho dela. Ela teve um namorado e o segundo foi com quem ela casou. Então ela não foi uma menina namoradeira. Graças a Deus. Na verdade, devia ter namorado e casado com um só. Sou dessas. Porque eu casei e namorei com um só. Sim. Mas eu sei que isso não é regra, não é disso que eu estou falando. Mas um dia eu a vi conversando com aquele menino e ela dizia assim: se os meus pais disserem não, é não. E ela não estava dizendo assim, se os meus pais disserem não, aí não sei. Não, ela estava só informando. Se os meus pais disserem não, é não. Se os meus pais disserem que eu não vou namorar você, é não. Então, ela nunca foi essa adolescente que me trouxe confronto, meu Deus, e agora o que eu faço? Então, eu devo ser justa em dizer isso,
Porque se eu não contar que ela é assim, eu posso deixar outro pai e outra mãe perguntando assim, mas e comigo por que que é? Porque talvez o seu filho seja mesmo mais desafiador, tenha uma personalidade mais desafiadora, tenha uma postura mais de confronto, coisa que a minha filha não é. Então, a minha filha ela é assertiva, ela é observadora, mas ela é extremamente respeitosa. Eu ensinei, junto com meu marido, que é um excelente pai, a sermos, desde sempre, o princípio era respeito. O princípio, sim, haveria obediência. Poderia falar, poderia, mas era menos, menos, nossa palavra ia ser sim, afinal, nós ainda éramos dessa educação. Por exemplo, uma vez nós determinamos que ela iria estudar no colégio interno. E muitos amigos, e a gente morava em frente à escola adventista, em frente, então era um conforto. Saía de casa e entrava na escola. E eu decidi, junto com o pai dela, que ela deveria viver uma experiência no internato. E muitas disseram, mas Darleide, como assim? Eu falei, vai. Ela vai porque eu tenho uma filha. A segunda já tinha, minha primeira filha tinha morrido, então eu fico com uma filha. Eu já tenho o estigma de ser filha única. Eu queria que a minha filha fosse desafiada a viver. Eu tenho uma filha que eu criei junto com meu marido. Quando eu falar eu criei, meu marido tá junto, tá, gente? Meu marido é ponta firme, é assim, ó, grudinho. Nós decidimos tudo junto, isso é uma coisa importante. Pais que decidem a vida juntos. Não é assim, eu quero, mas ele não quer. Eu sei que isso é um grande desafio. Quando não tem isso, os ralam, sofrem muito. E aí, nós decidíamos que ela iria para o colégio interno. E aí ela... Mas eu posso ir para o outro colégio? Eu falei, não, você vai para este, que era em Hortolândia. Mas eu queria ir para o outro, já que eu tenho que ir, eu queria ir para o outro. E ela ficou muito chateada porque eu não ia para o outro. E um dia ela fala assim, mas mami, papi, por que que então Deus só fala com vocês? Ele não pode falar comigo? E eu falo assim, eu falei de pronto, né? Eu falei assim, falar ele fala, poder ele pode. Acontece que Deus falou com Abraão para levar Isaac para o sacrifício. Ele não falou com Isaac. Então, você vai para o colégio, ainda que você pense que isso é um sacrifício. E ela ficou parada me olhando na resposta, né? Ela Ela ficou não estava pensando, acho que esperando. eu ganhei tempo em ela ficar pensando, é mesmo, Deus falou com Abraão, não falou com Isaac. Então, nós trabalhamos uma educação em que a nossa filha nos respeitasse, entendesse que o nosso sim era um sim bom e que o nosso não poderia até ser, mas que ao fim seria interessante. A minha filha aprendeu tanto a confiar em nós, isso foi uma relação de tanta confiança, que um dia ela dizia assim, mami, quando eu estiver interessada no menino, aí eu vou querer que você o veja de longe, para você de longe me dizer como ele é. Porque ela acreditava que quando eu olho para alguém, eu sei traçar o perfil dela. Então ela dizia, mami, e aquele menino ali, o que será? Então, é de muita confiança. Por isso que eu digo para os pais, desenvolva confiança, desenvolva vínculo, ainda que você seja e aí precisa ser firme, saber sim, saber dizer não. Ao mesmo tempo que eu era mãe que dizia assim, filha, vamos pular, vamos dançar, vamos colocar música da igreja, música alegre, música feliz, e vamos adorar, vamos cantar, mas era assim, não era adorar, fazer culto, era vamos brincar. Vamos colocar música para brincar, vamos pular. Às vezes ela chegava da escola chateada, as crianças, colegas foram chatas com ela, estava estressada, uma coisa. Ficava, mami. Aí eu lembro de um dia especial que eu estava de saída. Ela estava chegando da escola, eu estava de saída. Tinha um curso naquele período. E aí ela chegou chateada. O que foi, filha? Filha, vamos colocar música bem alto e a gente vai pular aqui antes de eu sair. E aí eu deixei ela lá com a música alta, alegre. Fica aí, filha. Quando eu chegar lá, eu te ligo. Liguei de lá. E aí, filha, você tá bem? Ah, mãe, já passou. Extravasar, brincar. Então eu era uma mãe séria, uma mãe que dava sim, não tinha hora, mas tinha a personalidade dela, que era uma personalidade fácil, ainda que seja fosse uma adolescente, mas tinha também esse lugar onde ela podia ficar à vontade. Mãe, eu queria mudar meu quarto. Sabe o que eu fiz? Eu colei jornal, porque ela queria fazer jornalismo desde sempre, a gente trabalhando em rádio, televisão. Eu colei jornal com ela na parede do quarto inteiro. Eu pintei um pedaço de uma parede do quarto de preto. Eu comprei. Você tá doida? Eu colo jornal. Eu vou mudar esse quarto para minha filha saber que que a nossa experiência de religião é uma religião séria. Pôr do sol, oração, Bíblia, igreja, é roupa. Não vai vestir essa roupa aí, não.
Não, para que mostrar barriga? Todo mundo tem barriga, não precisa mostrar a sua para ninguém. Guarda a sua barriga. Qualquer coisa que viesse assim, não, sim, não, não vai assistir isso, não assistia desenho tal, não assiste filme tal, não vai para casa de fulano, não vai para não vai, não vai. Mas ao mesmo tempo, sua casa é um lugar onde você pode pintar a parede de preto, pode. Você pode colar papel na parede, pode. Você pode riscar a parede, pode. Você pode pular, você pode brincar, você pode ser feliz, pode. Isso pode. Então a minha filha, por exemplo, enfim, já ia abrir outra janela. Então, eu crio esse ambiente é que a gente precisa criar. Um ambiente que você saiba dar limites, mas que você não oprima seu filho. Nada pode, tudo é proibido, nada pode, tudo é proibido. Não. Então, a minha filha foi livre, podia reclamar, mas ela sabia que o curso da vida ia seguir segundo a bênção. E hoje minha filha é feliz, é abençoada, bem casada, bem instruída, cristã, serva fiel, bênção na minha vida e na vida da igreja. Gracinha. Eu vi uma pergunta aqui importante. A gente não falou disso em nenhuma live, então você que vai falar. O que você acha sobre bater nos filhos? O uso da vara. Qual a sua opinião sobre bater nos filhos como forma de correção, já que a Bíblia fala desse ponto? Eu acredito que assim, eu vou ser assim genericona, só para cair a ficha de que quando a gente fala em bater nos filhos, a gente está falando de bater, e bater é sim um ato agressivo. Não é fofo. Ai, que fofo, umas palmadinhas. Não tem. Ah, que bonitinho, vem cá, dá uma cinturãozada. Não, gente, não é fofo. É uma agressão. Ponto. Então você não pergunta assim, o que você acha de bater nos mais velhos, no avô? Você bate nos velhinhos? Por que você bate? Você bate no seu marido? Você bate na sua mulher? Seu marido não tem hora que dá vontade de dizer assim, mas você bate? Você não bate. Se bate, não deveria. Aí o marido bate na mulher. Deveria. Tem mulher que tira do sério? Você não vai bater. Não vai bater. Você é louco? Não vai bater, ô criminoso. Aí na criança, não. Criança é educação. Menino adora educar batendo. Nossa, palmada do menino, um negócio bom. Aí o menino. Não, gente, é agressão. Então eu vou, resumidamente aqui, que já estamos com 1h30 de live, tudo bem. Mas que cansa, né, o povo? Não pelo jeito tá cansando, não, tá aumentando ali. Tá aumentando, né? Sabe o que é, Simone? É que as outras lives acabaram e tem gente vindo pra cá. Pode ser, pode ser. Gente, e manda esse avião aí pro povo vir pra cá. E aí eu vou dizendo isso, que bater é um ato agressivo. Ponto. Ponto. Aí eu vou tomar aqui, lembrar aqui um texto de Ellen White. Eu trato disto, tá? Palmada, bater, com estudos, pesquisas. E o Assim Diz o Senhor, no guia de estudo, Pais Preparados, Filhos de Caráter. E ali eu trouxe um texto em que é dito por Ellen White, que eu amo. Ah, mas eu não conheço. Devia conhecer. Ah, mas eu não gosto. Tá perdendo muito. Ah, mas eu não gosto de vocês adventistas. Fala de Ellen White. Desculpa, é que ela é maravilhosa. E aí ela vai entrar em consonância com a palavra de Deus, que quando a palavra diz assim, para usar a vara para a correção dos nossos filhos, por que a gente pensa na vara batendo? Eu sou de uma família, hoje eu falei disso na rádio, eu sou de uma família onde meu pai é da roça, é da fazenda. Então, assim, eu cresci, eu ainda pequena, e fui crescendo, vendo meu pai, assim, tocar um monte de gado. Mas tinha muito gado, tinha ovelha, tinha bezerro, era um mundo, assim, de bichos, né? Meu pai cuidando, além de lavoura e tal. E aí eu via meu pai dizer assim, eu vou ali tocar o gado. E ele levava um cajado, ele não era pastor, mas ele tinha lá o instrumento dele, ele montava a cavalo e saía para juntar o gado, para levar o gado para outro lugar, e eles iam, vou tocar o gado. Então ele cercava, aí tinha uma vaca mais rebelde, ele ia lá e cercava, aí ele dava ele tocava na vaca para ela seguir o grupo. Então por que a gente... Mas meu pai não batia na vaca, batendo. Ele Não, orientava. Ele usava a vara para orientar. isso, mas ele usava essa expressão, tocar o gado. Tocar Quem o aqui gado. de fazenda vai lembrar disso? É tocar o gado, tocar os bichos. Então, isso para dizer que assim, a nossa primeira ideia de que disciplinar com a vara é bater, é fazer, sabe, sentir a dor. Aí eu vou trazer Ellen White. Ela diz assim, ó.
há possibilidade de se viver alguma experiência de extremo. Extremo. O que poderia ser um extremo? Um filho pode ser extremamente desrespeitoso com seu pai um dia. Pode ser extremamente desrespeitoso e ser necessário em algum momento colocar um limite que ele sinta doer, que há um limite que ele não pode passar. E ela vai dizer assim: se em algum momento for necessário usar desse extremo da disciplina, que isso seja feito de tal maneira, numa medida em que seja sentido como e que seja usado uma única vez na vida. Ou seja, ela fala de caso extremo e que seja usado num extremo tão grande que se pense em ser uma única vez na vida. E aí ela vai dizer assim, ó: o que a gente precisa aprender é levar os nossos filhos a confessar os seus erros, reconhecer os seus erros, confessar os seus erros, levar os seus erros em confissão a Jesus junto com seus pais. E quando nós levarmos nossos filhos a confessarem os seus pecados diante do Senhor, a se quebrantarem pelo mal que fizeram, pela desobediência, pelo mal, pelo pecado cometido, ela diz: leve os seus filhos a Jesus de tal maneira que ao terminar esse momento, e ela diz: eu nunca precisei bater nos meus filhos. Porque ela aprendeu a levar os seus filhos a ter em Jesus o perdão, a confissão, o abandono do pecado, da prática pecaminosa. Então a gente quer muito, Simone, a obediência do filho. Se me desobedecer, você leva para o pessoal. Em vez de você levar para o pessoal, aprende a levar para Jesus. E não é assim: Jesus fica triste com você. Você não vai para o céu. Jesus fica triste. Não. É você contrito. Você triste com o que aconteceu. Levar o seu filho a ficar triste com você. E buscar em Jesus o perdão pelo pecado. O perdão por ter desobedecido. Filho, vamos orar. Vamos confessar a Deus, vamos pedir. Eu sei, filho, que para você é muito difícil, porque você é criança. Eu sei, eu já fui criança também. Mas vamos pedir a Jesus para Ele ajudar você a não fazer isso outra vez, porque isso traz dor, isso traz sofrimento, isso traz o mal para dentro da nossa casa. Eu vou orar com você, filho. Papai do céu, meu Deus amado, ajuda meu filho, abençoa meu filhinho, que o Senhor tenha compaixão dele, que o Senhor o abençoe, para ele não vir mais a fazer o que ele fez, para ele não vir mais a ofender o teu coração, para ele não vir mais a transgredir os teus mandamentos. Oh, Senhor, eu amo, eu quero tanto que o meu filho cresça, a tua imagem se... Entende? Então você abraça esse filho, mas Darley, de se precisar repreender. E o castigo? Que tipo de castigo? Do que você está falando? De que tipo de repreensão você está falando? De que tipo? Vamos falar de primeiro de ensino. Como é que você está ensinando? Quais são suas estratégias? Como tem sido a sua paciência? O seu trato com seus filhos carrega o fruto do Espírito? É a chave isso aqui, Simone. A minha forma de disciplinar os meus filhos tem amor, tem paciência, tem mansidão, tem domínio próprio. Ah, mas eu não tenho paciência. Eu não tenho paciência. Oh, já deu por aqui, já deu. Igual o meme que rodou antigamente de uma criança pequenininha, que ela dizia assim: tô por aqui. Já deu por hoje. Já deu por hoje. Você dizia: acabou a paciência. Cadê o fruto do Espírito, amiga? Você quer disciplinar seu filho nessa gritaria? Quer dizer, você quer corrigir um erro do filho errando de novo? Não, meu amor. Não. Então, pais que disciplinam melhor são pais que melhor são convertidos. E Ellen White ainda completa aí nesse trechinho que se você fizer tudo isso aí que a Darleide falou, né? De você levar os seus filhos a Jesus, ela ainda fala: não será necessário o uso da vara. Você não vai precisar chegar lá. Se você fizer tudo antes, se você usar todos os métodos antes, você nem vai precisar chegar lá. E eu diria que se você tá batendo e não tá resolvendo, é porque esse método não tá resolvendo. Não, porque se bater e resolvesse, bastaria você bater uma vez só. Agora, se você tá tendo que bater sempre, é porque esse método já não tá adiantando mais. Então, para que você tá recorrendo a ele? Você já viu que é um método falido?
Exatamente. E que assim, por exemplo, ela vai dizer assim, quando você sacode o seu filho, não sei o que, não sei o que. Ela diz assim, você sacode, aí sai um demônio do menino e entram demônios na criança. Você sacode para tirar um demônio da desobediência, e aí você joga mais demônio para dentro do menino. Eu tô entendendo que ela tá falando isso de modo até simbólico, assim, né? Pra gente entender. Você quer tirar um espírito ruim, um espírito de rebeldia, você acaba produzindo na criança estresse, raiva, e aí vem a rebeldia, porque você está maltratando o seu filho. Então, na sua educação, no seu estilo de educação, não tem frutos do espírito? Então tem fruto de quê? Tem fruto da carne? Tem fruto do demônio? O que tem na tua casa? Gritaria, xingamento, bate daqui. Agora, Simone, venhamos e convenhamos, bater é mais rápido. Bater Exato. resolve. Não, resolve a frustração do pai, né? Alivia a frustração, o estresse do pai, da mãe, dá lá aquela palmada e tal. Ai, ele se sente aliviado. Não, o que mas não sobra para ele? O que dá alívio para ele? Dizer assim, eu tô disciplinando, eu tô fazendo, eu tô educando tanto que eu até bato. Eu ponho de castigo. Darleide, Simone, eu faço tudo, olha, eu ponho de castigo, eu bato, eu converso. Umas conversas que a gente faz, né? Mas o que acontece? E não morri. Mas tá toda estrupiada. Eu apanhei e não morri, tô bem. Tem essa também. Mas tem gente que não morreu, mas está dando trabalho. Tem gente que não morreu, mas está todo traumatizado. Tem gente que não morreu, mas é rude. Tem gente que não morreu, mas é ruim. Tem gente que não morreu, mas é insensível. Tem gente que não morreu, mas não tem paciência. Tem gente que não morreu e está infernizando a vida alheia. Tem gente que não morreu, sobreviveu. Eu apanhei, eu acho que eu não teria algumas das minhas mazelas se a minha educação tivesse sido diferente em alguns aspectos. Se eu não tivesse apanhado, se eu não tivesse... Por exemplo, um dia eu cheguei na escola com a minha boca machucada, subiu aqui um machucado enorme, e a minha mãe ainda disse assim para mim, quando perguntar na escola, digo que não foi nada, que caiu e machucou, por exemplo. Aí eu apanhava com a boca torta, indo para a escola, morrendo de vergonha, eu ainda tinha que mentir para os meus coleguinhas, porque a mamãe mandou eu dizer que não foi ela que me bateu, fui eu que caí. Olha a situação. Aí você diz assim, aí eu vou dizer assim, tá vendo? Eu nem morri, eu tô aqui inteira, só Deus sabe a obra que ele precisa fazer no coração. Quando a pessoa que sobrevive. Então, por favor, para com essa história de eu aprendi e não morri, mas você poderia estar melhor. Então, e outra coisa, nós estamos em 2023, não está educando seu filho em 74. Você não está educando seu filho em 83. Você está educando seu filho em 2023. Acorda, acorda. A vida andou e a gente precisa atinar que hoje nós temos mais conhecimento, mais aprendizado e hoje nós estamos sendo chamados para uma realidade muito mais esclarecida do que era antes, tá? Não vem com ignorância, que no céu não vai ter ignorante. No céu vai ter gente esclarecida. Então, presta atenção. Nossos filhos, muitas vezes nós vamos usar desse método primeiro, porque nós aprendemos apanhando, aí a gente acha que essa é a linguagem, e a linguagem do mundo é violência, gente. O ser humano é violento. Eu moro aqui no sítio e outro dia meu marido encontrou um frango que matou o outro. Como é que os bichos tinham uma violência dessa? Aí, e agora, não sei o que, separa, separa. Aí essa semana chegou de novo e tinha matado o outro. Porque ele fugiu, não sei, matou o outro. Não deixa um outro pintinho chegar junto que ele mata. Ou seja, a natureza é violenta, os bichinhos são violentos. Então, o ser humano tem violência na pele. Sem o Espírito Santo, a gente vira bicho. Você vê que a Rússia está lutando com a Ucrânia, matando, e ninguém tem hora para acabar. Primeira guerra, segunda guerra, o mundo é mau, as pessoas são más, elas saem do carro, elas atiram na outra, tá aqui nas escolas, nos Estados Unidos, em tantos lugares, entra na escola, mata. Enfim, isso é o ser humano mau. Então, como é que você quer num tempo tão violento, tão cruel como esse, que você liga a televisão e sai sangue dos jornais? Então, como é que você quer ensinar seu filho sobre amor, batendo, xingando, gritando? Você está estendendo o estilo de ensino, o ambiente, o que eu estava usando antes, qual era a palavra? Não é o ambiente, a atmosfera. Você está traindo para dentro da sua casa a atmosfera maligna, diabólica.
Então, meus amores, voltemos para essa realidade espiritual. A gente precisa buscar os frutos do Espírito para ensinar nossos filhos. Mas por que que bater é mais rápido? Porque me dá a impressão de que eu estou educando, que eu estou me importando, que eu tenho atitude, que eu bato, que eu ponho de castigo, que eu grito, que não sei o quê. Porque é mais fácil aplacar a fúria da sua mente, até mesmo a sua culpa. Agora, pais que não têm tempo, não tem tempo, muito ocupados, não tem tempo para saber, para entender, para acompanhar, ou se tem tempo, se está em casa, está ocupado com um monte de coisa ao mesmo tempo, é empreendedor, é dona de casa, é mãe, é filho, é pai, é marido, é um monte de coisa para dar conta. Não vai dar conta de tudo, alguma coisa vai dar errado. E a primeira coisa que vai dar errado é a educação do seu filho. Porque você está dividido. Jesus Cristo diz que reino dividido não subsiste. Reino dividido não prospera. E você vive dividida. Você é dividida entre trabalhar fora, trabalhar dentro, trabalhar em cima, trabalhar embaixo, trabalhar na igreja, trabalhar no almoxerifado, trabalhar na cozinha, trabalhar. Você trabalha, 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 você corre atrás, você tem que ser bonita, tem que ser magra, tem que ser esbelta, tem que ser comunicadora, tem que ser maravilhosa, você tem. E não pode ficar velho, não, hein? Pode ficar velho, não. Você tem que ser jovem eternamente, você tem que ser magra eternamente, você tem que ser para provar que é. Você não vai dar conta. Reino dividido não dá conta. Você vai ficar ansiosa, deprimida, depressiva, infeliz. Seus filhos vão ficar mal criados, seu marido, seu casamento, vai tudo por água abaixo. Por isso que a gente vê casa de crente dissolvendo, se desfazendo. A gente não tem tempo para viver. Eu preciso ter tempo para viver. Escuta, ó. Escuta a vida. Escuta a vida. Para. Filho precisa ter tempo. Ah, mas é um tempo de quantidade ou de qualidade? Por que você não pergunta para o seu chefe se dá para ter tempo de quantidade ou de qualidade lá no escritório? Não, eu só venho aqui 2 horinhas, chefe. 2 horinhas de qualidade. E ele diz, tudo bem, passa no RH, que eu estou procurando alguém que trabalhe em quantidade, não é só qualidade. Eu quero quantidade e qualidade. Mas com filho você tem lá e larga. Você tem lá e lá quantidade. Enfim, qualidade. Meus amigos, eu dizendo tudo isso para a gente se dar conta da necessidade que é de a gente dar atenção que precisa ser dado. Nossos filhos não vão se desenvolver bem, Simone, se a gente não tem tempo, se a gente não acompanha, se a gente já resolve no grito, resolve no tapa, resolve, sai daqui, menino, já te falei 1000 vezes. Mãe que não sabe que tem que falar 2000 vezes, que já perdeu a paciência só porque falou 1000, amiga, volta para escolinha e vai fazer um cursinho. Como ser mamãe, repetir, vai fazer a lição. Repetir 2000 vezes, pacientemente, se precisar, mais 2000 vezes, porque é assim que se ensina. É desse jeito. É, Simone? E esse texto tem uma frase de Ellen White que me marcou muito. Eu não vou conseguir assim reproduzir tão lindamente quanto ela, mas ela fala que a mãe, né, com palavras ásperas, ela afasta o coração do filho dela. Lembra dessa frase? Com certeza. E sempre que eu fico áspera, eu lembro dessa frase. Eu tô afastando o coração do meu filho de mim. A importância de nós o tratarmos com respeito, com amor, né? Com carinho, com palavras amorosas, com palavras com paciência. Alguém perguntou assim, como ter paciência? É os frutos do Espírito Santo. Senhor, a gente não tem por nós mesmos. São frutos do Espírito Santo. Eu não sou paciente por mim mesma. Eu não tenho domínio próprio por mim mesma. Nada disso a gente tem. Ah, eu vou ter. Não, você não vai ter. Você vai ter se você pedir para o Espírito Santo encher o seu coração disso. E é todo dia pedindo. Toda hora, todo minuto. Me ajuda a ser paciente, me dê amor. Se eu não tenho isso, se eu não recebi amor na infância, eu tenho dificuldade em passar amor para os meus filhos, ore. Senhor, me dê amor, preenche o meu copinho de amor para que eu possa passar para os meus filhos. Então, é continuamente esse exercício para que você não afaste o coração dos seus filhos de você. Perfeito. Simoninha, olha aqui, ó, uma mãe dizendo assim, eu estou desde as 7 horas mandando uma adolescente de 14 anos arrumar uma bacia de prato e respirando fundo para manter a paciência. Mãezinha, você não deveria falar tantas vezes desde as 7 horas da noite. Você só precisa falar uma vez, porque isso já deve ser rotina da família.
Isso não deve ser uma novidade. Hoje, segunda-feira, você resolveu que a sua filha ia lavar uma bacia de louça. Eu estou entendendo que isso é uma prática. Mas se tornou uma prática você ser repetitiva. Lavar a louça, já te falei, você não vai lavar a louça? Não, não, não. É uma vez. Uma vez. Se amanhã de manhã a louça estiver lá por lavar, a sua filha não vai para a escola, ela não vai usar o celular, ela não vai fazer nada sem que antes ela lave a louça. Isso não precisa ser um discurso, isso só precisa ser conhecido previamente dela. Isso já deveria ser conhecido previamente dela. Agora você já vai se recolher, você já vai dormir e a louça ainda está para lavar. Então a sua filha vai se recolher daqui a pouco sem celular. Mas isso tudo precisa ser dito. Quais são as regras? Filha, quando eu disser para lavar a louça, se não lavar a louça, quais são as consequências? As consequências é que eu vou me esgoelar e eu vou ficar falando, até um dia, uma hora ele lavar. Não, querida. Combinado previamente, se você não lava... Aqui é assim, ó. Se não lavar a louça, tem consequência. Se não fizer tal coisa, tem... Por quê? É combinado, meu amor. Tá vendo onde vocês faltam? Não tem combinados. Como é que há uma... Ó, você passa no semáforo vermelho. Vai chegar uma multa. Qual é a consequência de passar no sinal vermelho? Multa. Pesada. Qual é a consequência da sua filha não lavar a louça? E você está aí se esgoelando desde as 7 horas da manhã, perdendo a autoridade, sendo desafiada, engolindo raiva. E ela está fazendo o quê? Com certeza está no TikTok. Como é que uma menina de 14 anos tem celular, internet, banda larga, casa, conforto, comida? Tem comida, porque tem prato sujo, então tem comida. Tá no bem bom, batendo lá, ó, bem tranquilinha no TikTok, e você esperando que ela lave a louça desde as 7 horas? Amiga, só há transgressão da lei quando há lei. Se não tem lei, sua filha não está transgredindo nada. Cadê a lei? Se tem lei, tem que ter consequência. Cadê a consequência? É conhecida? Está escrita? Está assinada? Onde é que ela está? Onde é que está? Está escrita? Está na porta da geladeira? Então não é a sua filha que está errada somente. Você talvez não esteja entendendo como é o processo. Tem que ter regra, tem que ter lei. Quebrou a lei, tem consequência. Qual é a consequência se a louça dormir suja? Isso é hora de a louça estar suja e ela no TikTok? Não tem. Como é o nome daquela caixinha que a gente desliga, Simone? O modem da internet? É isso, isso. Desliga, menina. Ih, menina, a internet acabou, olha. Acabou de acabar. Mãe, cadê a senha? Menina, mudou. De repente a senha do Wi-Fi mudou. Menina, você sabe que meu pai tá aqui nessa live, né? Tá comentando aí de vez em quando. Quando eu tinha 18 anos, 18 anos já, na faculdade, 19, meu pai fazia exatamente isso. Ele tirava o fio da internet do computador. 18, 19 anos, tá? No começo do meu namoro com o Fred, a gente namorou 1 ano à distância, eu tinha tempo no telefone para falar com ele. 19 anos eu tinha. Tinha tempo para falar no telefone e era o comecinho do Orkut. Comecinho do Orkut, anos 2000. Nossa, gente, tem uns 20 anos. Tirava o fio da internet e levava pro trabalho. Voltava à noite com o fio da internet. A gente falou disso esses dias, porque eu tava falando com o João sobre isso. Falei assim, o seu vô tirava o fio da internet. Porque então, sabe o que falta para muitos pais? Ser firme. Ser firme. Parabéns pro seu pai. Meu pai tá pensando. E Simone, só que precisa também, o seu pai, ele devia ter isso como estilo. Esse era o estilo de educação dele. Sim. Ele era previsível. Acontece que tem gente aqui que está escutando a gente e ela vai sair agora do 0 para o 90. Exato. Menina, eu ouvi Darlete fazer um negócio. Vai abrir a porta do quarto agora e dizer, olha aqui, a partir de agora não tem internet não, viu? E faz um rosário. Não, querida. Você vai fazer uma reunião com seus filhos, ou que seja um filho sequer. Primeiro você combina com seu marido, porque você desliga, o marido liga, você desliga, o marido liga, você desliga, o marido liga, é um inferno.
Então você entra primeiro para o seu quarto e ora. Aí depois você volta lá no seu quarto, fala com seu marido e diz assim, olha, é assim, assim, assim. Estamos combinados? Ah, porque eu não concordo. Você quebra a madeira com seu marido e só sai de lá com uma decisão. Aí você chama os filhos e diz assim, olha, a partir de hoje vai ser assim. Vamos combinar? Se acontecer de eu mandar lavar a louça e não lavar até tal hora, que vai ser a regra? Eu queria ouvir dos adolescentes. O que vocês acham que poderia ser a regra, a A consequência. disciplina, a consequência? Obrigada. O que poderia ser a consequência? Ah, não, gente, precisa ter uma consequência. Vamos lá, o que é? Se vocês me disserem, eu já tenho aqui a minha consequência. O que é? Ah, muito bem. Gente, olha é o seguinte. Outra coisa, estão dormindo muito tarde e a gente precisa corrigir isso aí. Qual é o horário que nós vamos desligar o Wi-Fi? Que a mamãe vai desligar o Wi-Fi. Qual é o horário? O que vocês acham? Ah, 9 da noite. Não, mãe, 9 da noite não. Acho que 10 horas, né, filho? Já tá bom, 10 horas, desligar o Wi-Fi. Mas mãe vai espernear, vai chorar. Menino, mas quem paga a internet? Quem é que tá pagando a internet? Alguém aqui com 13, 14 anos paga a internet? Não paga. Então, não vai estar dando para escolher, vai ser 10 horas da noite. E o que a gente vai fazer depois? A gente vai ler um livro, a gente vai apagar a luz, contar história, a gente vai brincar de esconde-esconde, pega-pega, a gente vai fazer qualquer coisa, mas não vai ter internet. Então, vocês vão reunir a família. Eu falo disso no guia de estudo também. Quem está chegando agora, o guia de estudo Pais Preparados, Filhos de Caráter, você vai pedir na Novo Tempo, biblia.com.br, biblia.com.br. Tem o WhatsApp também, mas eu esqueci, depois eu dou para a Simone, ela põe aí, ou você pega na minha rede social, ou entra lá na Novo Tempo. Pais Preparados, Filhos de Caráter. Então, você precisa, quando seus filhos já são maiores, sentar, conversar, combinar, dar os limites e muitas vezes até fazer contrato e assinar. Escreveu, não leu, a consequência é comeu. Perfeito. Para filhos adolescentes, ter um contratinho, todo mundo assina, é maravilhoso. Fica assim, até divertido. Você fala, então cada um tem a sua parte, cada um tem que cumprir a sua parte. E alguém perguntou assim, mas e o celular? Porque o celular tem dados móveis, né? Tem Dara, né? 3G. Mas, primeiro, por que seu filho tem um celular? Segundo, por que ele tem um celular com internet? Então, semana passada até rodou uma live aí, muito forte, muito boa também, em que a mãe fala assim, se nós formos fracos no bem, nossos filhos serão fortes no mal. Nós temos que ser fortes e firmes no bem, para que os nossos filhos não sejam fracos. Para que eles não E nesse livro aí, fortes no Simone, mal. no livro que você tem aí em mãos, Pais Preparados, como ensinar seu filho a amar Jesus, tem uma frase que ela diz assim, a autora diz, não tem nada que faça perder mais o respeito dos filhos com os pais quando os pais são irresolutos. Ou seja, quando os pais são molengas, quando os pais são, eu não sei, a religião é mais ou menos, a conversa é mais ou menos, não tem um sim, sim, não, não, filho, firmeza. Gente, para mim, o que é, assim, chave para a educação dos filhos, para a gente não perder a mão, é firmeza e gentileza. Ser firme não precisa ser grosseiro, não precisa ser bocudo, não precisa. Firmeza e gentileza. Esse é o segredo. Jesus era assim. Jesus era firme, mas ele era gentil. Então, quando ele diz assim, sim, sim, não, não, que passar disso vem do maligno. Eu costumo dizer, sim, sim, não, não, que passar disso é confusão. Então, precisa ter regra clara, falar pouco, não um monte de regra. Algumas pouquíssimas regras combinadas, claras. Com que idade vai namorar? A idade é tal. Com minha filha com 13 anos. Mãe, o menino me pediu em namoro. Falei, e aí? Se eu falei para ele que é só com 15 que você falou, então, não tem mais o que conversar. Mas eu queria, não ia ter essa conversa, porque já estava resolvido. Volto a dizer, tem filhos que são mais, confrontam mais, desafiam mais. Quanto mais o filho desafiador, mais pai tem que orar, pai tem que se posicionar e pai tem que amar muito, muito. A gente tem que amar tanto até ter a capacidade, a coragem de dizer não. Quem diz não para um filho ama demais, demais. Ama demais. Tem que ter muita coragem para dizer não. Porque falar sim é muito mais fácil. Claro. Entendeu? Tem uns anos atrás, uma pessoa de Toronto falou, eu acho tão fácil educar.
Você vê porque ela não estava educando. Os filhos ficavam o dia inteiro na escola, chegava à noite, ia pro celular, ia dormir. Aí eu falei com a minha amiga, eu falei assim, ela tá achando fácil? Porque ela não educa, né? Então, se você tá achando fácil demais educar, é porque não tá educando. É. Ai, Amiga, duas Darlene, horas 2 de horas. live, tá? Eu acho que 2 horas vai de ser. live. Eu acho que a gente tem que ter um Aí eu se diz quadro, assim, assim. eu grito demais com os meus filhos. Eu já te dei o toque hoje, hein, amiga? Para de gritar que isso aí é fruto da carne, não é fruto do espírito intencional. Precisa pensar. Se você está acostumada, a tudo grita, então você precisa desaprender a gritar. O que é isso? Tem domínio próprio? Não pensa, não tem raciocínio? Pensa. Da próxima vez, amanhã, o meu exercício de amanhã é, diante de uma situação difícil, eu fazer diferente do que sempre faço. Eu não vou gritar. Eu vou sair, vou tomar uma água, vou tomar um banho, depois eu volto. Eu vou dizer pro meu filho, espera aí, eu vou ali, volto já. Aí você se ajoelha e ora. Você tem que planejar antes. Não é viver assim, ah, mas eu grito muito, porque eu grito muito. Não, você não tem que ser levada pelo vento. Gritar muito, todo mundo sabe que você grita. Seus filhos já sabem. Aí você diz assim, eu fico muito triste. Imagina eles. Se o A teu outra diz assim, chefe te ligar na hora que você tá gritando com seu filho, você vai controlar a voz e vai falar calminho com o chefe, não vai? Então você consegue ou não consegue se controlar? isso, Consegue. Agora, para quem que você está usando o seu controle? Essa é a questão. Você está usando o seu isso. controle para quem você acha que merece o seu controle. Porque conseguir controlar, você consegue se controlar. Porque se o chefe liga nessa hora que você está berrando com o filho, você para rapidinho e fala: Oi, né? Oi, Perfeito. tudo bem? Precisa de alguma coisa? Então, a gente consegue sim se controlar, só que a gente usa o controle com quem a gente acha que é importante. E muitas vezes a gente não coloca os nossos filhos como importante e grita e só afasta o coração deles do nosso. Então, a gente consegue se controlar sim, e porque a gente escolhe com quem a gente controla, com quem a gente usa o nosso controle. Exatamente. Se você acha tão difícil assim, vamos descobrir na terapia por que que você é tão É, descompensada, vamos descobrir por que você tem tanta raiva, vamos descobrir isso, vamos cuidar de você sim, você não é um monstro, você é uma mulher que deve ter umas demandas enormes emocionais, familiares, e aí você se vê nessa situação, e aí você desconta naquele que é mais frágil, mais vulnerável. É justo você descontar no seu filho todas as suas dores? Não é. Então você não é um monstro, você é uma mulher em sofrimento. Então você precisa de consolo, precisa de ajuda e não repita mais que você não consegue. É de tanto você dizer que não consegue que seu cérebro acredita. Você vive reforçando que você não consegue. Se você diz de si mesma que não consegue, olha, menina, você não consegue. Mas no dia que você declarar, declare com sua boca: posso sim em Cristo Jesus. Posso e vou viver em novidade de vida a relação com os meus filhos. Eu não sou uma desequilibrada. Eu apenas aprendi a agir assim com os mais vulneráveis. E são justamente os meus filhos. Ponha isso em ação para você mudar. Várias pessoas dizendo aqui de como resolver a história do telefone, colocar na cabeceira da mãe. Todo mundo traz o telefoninho aqui, na mesa da mamãe. Perfeito, isso é autoridade, respeito, regras, casa, enfim. Outro dia a gente volta, né, Simone? Ai, gente, 2 horas e passou voando, passou voando. Darleide, muito obrigada. Se eu pudesse, eu te chamava pra gente ter, assim, como fala? Uma série, assim, uma vez no mês. Darleide, perguntas, mulheres. Tem tanto tema que ela fala, gente. Mas ela já tem este programa na TV Novo Tempo, Consultório de Família. Sim. Então, se você não conhece, garra lá. Ela tá sempre fazendo lives também. As perguntas na rádio. Olha, tem hora que eu dou muita risada com as tuas respostas, Darlene. É muito engraçado. Não, tem Então, gente que assiste, tem gente que escuta meu programa na rádio ou assiste nas lives também, só para dar risada mesmo. gente, é muito Só para dar risada. maravilhoso, porque ela fala mesmo sem cerimônia. Então, as legendas dela, as reflexões dela no Instagram, ela chama o negócio pelo nome mesmo e põe pingo nos is, e eu acho maravilhoso, corajosa. Mas na TV, ô Simone, na TV eu sou mais contida, né? Na TV eu É, sou mais fina, eu sou mais light, mas na rádio, menina, eu fico sozinha, desço a lenha, mas eu também sou acolhedora, eu sou assim na vida. Eu sou acolhedora, eu sou amorosa, eu sou gentil, mas também verdade. sou firme, sou contundente, às vezes sou brava.
Às vezes, eu sou muito contundente nas minhas questões, isso é meu, mas eu não digo assim, eu sou assim, nasci assim, eu tô maravilhosa. Não, eu digo, Jesus vai mudando a minha natureza, mas essa minha forma de comunicar, ela chega ao coração das pessoas. Elas se Sim. sentem seguras. Todo mundo gosta? Não. Mas são pessoas que não sabem o que estão perdendo na vida. Aí Tá perdendo metade da vida de não ouvir os seus conselhos, né? Gente, infelizmente não dá para responder todas as perguntas. Quem sabe um dia dar lei de volta no próximo semestre, né? 2 vezes no ano. Olha, já ficou mais espaçada, volto já dei mais sim. Eu não tempo. sou tão inacessível, não. Pode Ai, chamar. gente. E aí a gente faz um tema para mulheres, de repente, né? Isso. Eu sei, ai, são tantas coisas, né, Darleide? Olha, Isso. quero dizer para vocês que o próximo capítulo nós vamos falar sobre doutrinas para as crianças, como ensinar doutrinas para as crianças, né? Sobre o sábado, sobre dízimo, sobre Espírito Santo, Trindade, enfim, doutrinas para as crianças, vamos falar sobre isso. E ainda faltam aí alguns capítulos para acabar. O próximo vai ser o Salvador das crianças, como ajudar nossos filhos a aceitar Jesus como Salvador, espiritualidade na família, sábado, um dia para as famílias, o que fazer no sábado, como tornar o sábado especial, igreja, criança, confrontando o mundo, que é a última live, e eu vou convidar um pastor muito especial que tem uma história de vida surpreendente. Então, acompanhem vocês que chegaram agora, estão sabendo agora dessas lives. Nós já tivemos 9 lives. E deste livro aqui, Como Ajudar Seu Filho a Amar Jesus, assistam as que ficaram para trás e as próximas que virão. Darleide, muito obrigada por contribuir com esse meu projetinho aí, com esse meu projeto para as mães. Que Deus continue te abençoando, abençoando o seu ministério, seu casamento, a sua filha linda. E eu queria pedir para a gente terminar que você orasse por nós, pode ser? Pode ser sim. Meus amores, tem muita gente ali perguntando de onde encontrar o livro. Tem cpb.com.br, mas tem também online. A Simone já vai deixar aí as sugestões para vocês também. Eu deixo no story, tá bom, gente? Isso. E na legenda dessa live eu deixo lá as informações para você. Combinado. Deus os abençoe. Vamos orar? Deus, nós nos entregamos no nome de Jesus para fazer aquilo que é mais precioso na face da terra, que é construir o caráter de alguém, que é revelar Jesus Cristo para quem está descobrindo a vida. E essa missão o Senhor deu aos pais. É difícil, Senhor, é muito difícil. Eu, como mãe, errei muitas vezes. Certamente outras mães aqui erraram outras vezes, pais erraram outras vezes, mas Deus, eu confio no teu perdão, eu confio na tua misericórdia. E eu peço a tua graça sobre cada um dos pais e mães que estiveram aqui. Que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre a vida deles. Que eles não saiam daqui pesados, mas saiam daqui animados para fazer a tua vontade. Saiam daqui animados e reavivados para viver a vida em família para a tua honra e glória. Ajuda-os em seus desafios, que são muitos. Não nos desampares, não nos deixes sozinhos. Nós confiamos na tua presença em nossa vida, na vida dos nossos filhos amados. Que o Senhor os guarde para a eternidade com toda a família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um beijo, Amém. Simone. Deus te abençoe Obrigada. também. Espero te ver pessoalmente em breve. Um beijo, fica com Deus. Gente, muito obrigada por estar aqui. Comentem lá na live quando eu postar. Marquem outras mães e comentem o que você aprendeu, o que marcou você, para incentivar que outras pessoas assistam, tá bom? Um beijo, Darleide, um abraço. Beijo, Tchau, beijo boa pro João noite. também, pro seu Pode marido. deixar. Quer dizer, pro marido é um abraço, pro filho é um Pro beijo. João, um beijo. Vou postar a fotinha sua e dele aqui no story para você Tá ver. bom. Um beijo. Lindo, Tchau. tchau, tchau.